Oi, pessoal, aqui é a Inaraí do Catinguelê. Ai, meu Deus. Olá, pessoal. Eu sou Isadora Almeida. Eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, músicos brasileiros se aventurando no cinema. A gente vai conversar sobre as relações entre os músicos e o cinema brasileiro, seja na frente ou por trás das câmeras. Ui, que delícia! De ladinho também. A Celebration Tour tá chegando e a gente tá bem ansioso pra ver a nossa diva favorita em cima do palco, né, Renan? Eu tô assim contando os dias, gente. Eu tô hiper focado, eu só falo disso. Mas, pra quem vai pro Rio de Janeiro ou pra quem vai ver o show de casa, o Itaú preparou uma série de benefícios pra você curtir esse showzão com a barriguinha cheia, porque não dá pra você fazer um vogue ali, pra você fazer uma coreografia de barriga vazia, nem é recomendado. Então, se liga nos descontaços que o Itaú preparou pra vocês. Vai estar no Rio de Janeiro e quer encher a barriga lá? Então, olha só. Cliente Itaú tem 50% de desconto em 2 pedidos na RAP entre os dias 3 e 5 de maio, mas esse é válido só para o Rio de Janeiro. Cliente Itaú tem 50% de desconto nas pizzas salgadas, média, grande e giga na Domino's entre os dias 1 de maio a 5 de maio no Rio de Janeiro. E se você quiser consultar essa promoção e saber tudo sobre o que está rolando, acesse itaú.com.br/elavem. Lá você tem o regulamento certinho e fica por dentro de outros benefícios exclusivos que o Itaú preparou justamente para receber a nossa diva favorita. Uhul! Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Se você gostou desse episódio ou de algum outro episódio, compartilha ele nas redes sociais. Mostre a palavra do podcast VFSM para mais pessoas. Além disso, se você gosta ainda mais, você pode apoiar a gente no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. E você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também pode participar das nossas gravações ao vivo, né, Kleber? Exatamente, como a Ju Paterniani, a Beatruzes, o Gabriel Benevides, o Fabrício Neri, o Jefferson Kozenieski, o Leonel Moura, o Pedro Benevides, a Miriam Marinho, a Maria Lua, o André Matos, que elogiou a barba do Renan ao vivo aqui. E o nosso ouvinte mais forte de todos os tempos, que é o Marco Antônio Gomes. Ele que tá super musculoso, assim, tá em dia na academia aqui e sempre ouvindo a gente participando aqui das gravações. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Os artistas do mundo da música adoram se aventurar em outras áreas artísticas e temos uma série de cantores e músicos que já tentaram uma boquinha na carreira de ator. Como a gente já discutiu por aqui no nosso episódio 195, Músicos Tentando a Carreira no Cinema. Nesse episódio a gente falou de nomes como a Madonna, a Bjork, a Lana Rai. Então vocês podem voltar neste episódio, porque lá a gente até citou alguns nomes brasileiros que já fizeram essa transição para as telas de cinema. Porém, o Brasil tem uma relação bem mais ampla entre música e cinema. Nossa música é referência mundial e nossos artistas são idolatrados ao redor do mundo. Porém, o nosso cinema acaba muitas vezes sofrendo com questões financeiras e oscila entre fases de produção ampla e rica e momentos de dificuldade. De todo modo, em diferentes fases, nós tivemos um produtivo mercado pop que gerou uma série de filmes de sucesso comercial interno, indo dos infantis dos Trapalhões, do Didi, a Xuxa e a Angélica, até a recente safra de comédias escrachadas, que a gente costuma chamar de as comédias Globo Filmes, até porque a maioria desses filmes é da Globo Filmes e segue um padrão meio de TV, assim, Tem para quase uma formulinha, né? E é engraçado porque a gente passou a chamar de Globo Filmes, mas hoje em dia tem várias outras produtoras que também produzem filmes que parecem comédias da Globo Filmes, mas não são. Até os serviços de streaming todos, a Amazon, o HBO Netflix Max, mesmo? Netflix,
todos eles meio que adotaram essa fórmula também. Tanto que eles têm alguns atores que eram historicamente conhecidos por serem atores da Globo. Por exemplo, o Ingrid Guimarães, que hoje foram abocanhados por eles e lançam filmes ali dentro da plataforma deles. Então, Leandro para além Hassum. desse circuito. Super. Então, além do circuito comercial eu de adoro o do cinema, Hassum. eles têm uma produção extensíssima e que é a maior parte da parcela da audiência deles, assim, vem desses filmes brasileiros que, pelo amor de Deus, eu acho bem bizarro. Gente, o de Natal do Hassum, eu rachei o bico. O Renan falou ali de Trapalhões, Didi, Xuxa e Angélica, e eu acho muito curioso que esses filmes são da década de 70, 80, e ainda hoje eles são, tipo, top audiência da história do Brasil, assim. Os filmes recentes gata. ainda não conseguiram bater, e aí a gente tá falando de uma época em, tipo, não tinha internet pra divulgar, e a galera ia em peso pra ver o cinema, né? Surreal. É que eu acho que surreal. tinha muito mais cinema, né? O Brasil tinha Sim. muito mais cinema até o início dos anos 90, com essa mudança da chegada do VHS, essas coisas todas, as pessoas passaram a não ir ao cinema. Então é sempre uma dificuldade para o cinema brasileiro de levar as pessoas para as salas. Até porque as salas de cinema acabam sendo extremamente ocupadas por filmes gringos, assim. O que já aconteceu por exemplo, a Ingrid Guimarães, que a gente citou aqui, que é talvez a única pessoa hoje em dia que ainda leva muito público pro cinema, considerando que a Surreal. pessoa anterior a isso era o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Um dos filmes dela simplesmente saiu de cartaz depois de algumas semanas e, tipo, ficou com bem menos salas do que tava, porque ia estrear um filme da Marvel, assim. E aí, tipo, se a própria Ingrid Guimarães tem seu filme tirado de cartaz, imagino que não sobra pros outros atores. Então é bem complexo. Mas a gente citou essas comédias e esse gênero específico para falar sobre uma comédia romântica que tem cara de parecer coisas da Globo Filmes, mas não é Globo Filmes, que é Evidências do Amor, dirigida por Pedro Antônio, protagonizado por Fábio Porchat e a Sandy. Esse marca o comeback da Sandy ao cinema e foi ela que acabou nos inspirando a fazer esse episódio, pois a Sandy é meio que uma coisa divisiva, né? A Sandy atriz, ela tem as pessoas que são apaixonadas por ela, que defendem elas, que escrevem uma novela pra ela. A gente tem as pessoas que odeiam e tem aquelas pessoas que acham que ela é o chuchu da cultura pop. É o nosso Geraldo Alckmin da música. Ei, não fala da minha Queen! Curiosamente, eu vi algumas pessoas… O filme estreou na semana que a gente tá gravando esse episódio. E eu vi algumas pessoas falando positivamente bem Gente, do meu irmão filme. gostou. Ele mandou, você viu o filme do Porchat com a Sandy? Aí ele falou, eu adorei. Você vai gostar. Mas seu irmão gosta de anime, né? Eu não confio em ninguém que gosta É verdade, é verdade. Né? Você sabe, né, o que é Exato, essa… falo por mim mesmo. Então, o Chico, daquele filme do Chico, falou que o filme é bom, superou as expectativas dele. Ele é um crítico que eu confio. Então eu fiquei passado. Então críticos diferentes falaram bem do filme. E inclusive o Chico falou bem da atuação da Sandy. Não sei como vocês lidam com a Sandy atriz. Mas aí vai de Eu cada um. assistia, eu Olha, adorava em Estrela a Guia, série. então… Não, a gostava série da eu série que amava, passava no mas… domingo, Então, isso que eu ia falar, a série é maravilhosa, mas daí ela em Mas você Estrela reviu Guia, pra mim… recentemente? Ai, amigo, eu vejo no Vivo às vezes, tá passando. Ai, eu acho muito ruim. Envelheceu, tipo, como leite imerso em limão, assim, azedou total. E os clipes do final, muito ruins. Nossa. Muito Eu acho ruins. bem mal dirigidinha, assim, a série. Sim, com as sim, historinhas sim. muito bobinha. Eu já falei minha opinião em off pro Renan e fui rechaçado. Então acho que eu vou Guardar, ficar em tá silêncio nessa bom? parte. Isso. Tá ótimo. Enfim, mas falando sobre o filme, especificamente Evidências do Amor, ele conta, pra resumir aqui pra vocês, ele conta a história de um casal que ficou amaldiçoado pela canção Evidências, que é o sucesso do Chitãozinho e Choró. Mas a questão que eu tenho pra vocês, não ficamos todos nós, enquanto brasileiros, amaldiçoados por essa canção? Sim. Eu não aguento mais, nem de piada, tipo, ai, karaokê. Não. Não, a minha grande Por alegria favor, foi gente. quando O karaokê proíbe? Não, quando o autor lá da música proibiu a Maria Bethânia de regravar. Eu falei, graças a Deus, Maria Bethânia. Foi um livramento para nós fãs, porque senão eu ia ter que defender a versão dela.
Já tenho É o Amor pra defender, Maria Bethânia. Então, que bom que você não gravou isso. Ai, meu Enfim, o fato é, Sandy, de sobrenome Júnior, é filha de Chitãozinho e Chororó. E aí faz todo sentido a participação dela em Evidências do Amor. Porém, a Sandy vem aqui para nossa pauta, porque eu acho que ela é um exemplo bem claro dessa relação entre o cinema brasileiro e a nossa cultura pop. A diva entrega atuação, diversão e momentos musicais no icônico Noviço Rebelde, de Ai, 1996. amo esse filme e defenderei com todas as minhas forças. Beach Park, ai, Ele é tudo. dirigido pela mamãe Tezuka Yamazaki, que é basicamente a maior diretora de filmes infantis do Brasil. Tezuka é a diretora de um filme maravilhoso chamado Gaijin, Caminhos da Liberdade dos anos 80. Mas ela passa a virar tipo, um nome muito fundamental do cinema infantil quando ela dirige Ai, o que Lua de tudo. Cristal, da Xuxa. Tudo. E aí ela passa a Tudo, trabalhar clássico. com todos os filmes da Xuxa. E ela dirige alguns do Didi, dirige outras coisas. Enfim, ela tem basicamente, tipo assim… Ela tá na nossa infância em diferentes momentos. Então, Tezuka Yamazaki é um nome Obrigada, importante. diva. Vocês vão ver até que ela volta aqui na pauta de hoje do programa. O Noviço Rebelde que tem Eu Quero Mais Que Um, Mais Que Mil e Mil e Um, deles dançando na areia. Na água, nas É, dunas, né? em Fortaleza, É né? cheio Que eles vão é pro cheio Beach de- Park. E isso é cheio de publi do Beach Park, que eu Eu nunca tinha amo. reparado. É que eu lembro que Eu tem amo. eles andando nas dunas também. O filme Sim. começa com o Renato fugindo nas dunas. É um fusquinho ou alguma coisa do tipo? Não, se que me da- engano. não, e daí não é que ele tá dentro de um confessionário e vai virando o confessionário. ele Isso, tá, é. ele Ah, tenta- eu amo. O filme começa com uma tempestade Uma muito tempestade, forte que isso. destrói a igreja. A igreja. E aí, Ai, gente. depois o padre tenta salvar o confessionário, que foi a única coisa que foi inteira. E aí o Didi tava dormindo dentro do confessionário. Eu amo. Ai, gente, eu vou assistir esse filme, gatilho. Será que Aquário é um spin-off desse filme? Tem todo Putz, Aquária o setup. Não, muito é muito no ruim. futuro, nada é a ver. ruim É. demais. Só tá Não na é areia. muito Só tá na ruim. areia. Ai, é Mas ruim, não, mas amigo. calma lá. Não vamos avançar, calma. Não, Não, vamos vamos furar a pauta avançar. do Renato. Aquário é daqui a pouco. Ai, que vocês não falam mal de Aquário aqui. Enfim, a gente falou aqui do Didi. Nessa fase, esse é o primeiro filme do Didi e do Dedé sem os outros trapalhões. Nessa fase, o Didi já tava… Tem o Dedé nesse? Tem, mas é que nessa fase Não o Didi já lembrava. tava começando a deixar o Dedé A pro carreira solo escanteio. dele. Total. É, porque ele sempre faz isso nos filmes, ele deixa o Dedé, tipo, é um coadjuvante pro Dedé, entendeu? E aí já começa nessa fase. Mas daí, por isso que faz essa história como se fosse do Didi, mas ainda é com eles. Nesse filme, Sandy Júnior nos entrega momentos musicais divos cantando Beijo é Bom e Dig Dig Joy, enquanto Sim, fazem público no Beach Park. Porém, o filme também tem um plot romântico entre os divos Tony Ramos e Patrícia Pilar. E Verdade. a participação especial de Chitãozinho e Chororó. De novo eles, ó. Verdade. E além disso, tem o Gugu e o Marcelo Augusto. Pra quem não conhece o Marcelo Nossa. Augusto, gente. O maior joguem, casal dos anos 90 pra mim. joguem no Google aí, Gugu e Marcelo Augusto. Ele teve uma carreira musical nos anos 90. Joguem tem Gugu. Não, joguem Gugu, Marcelo Augusto Juntos. e Filho. Essas três palavras. E aí, eu acho divirtam-se legal. fazendo a pesquisa, gente. Por questões legais, a gente não vai falar mais nada, tá? É só isso. O fato é que o Nick citou aqui, mas depois, nos anos 2000, Sandy Júnior acabou fazendo seu próprio filme. Eles participaram de alguns outros de filmes de outras pessoas, mas em 2003 eles lançam Aquária, que é o nosso Mad Max brasileiro, dirigido por Flávia Moraes, sobre um mundo sem água. Eu acho esse um luxo. Ele tem a Julia Lemert e o Alexandre Borges. Tem momentos icônicos, looks icônicos, efeitos não tão icônicos. Para, não dá. Não dá, amigo. Greta Thunberg nasceu depois de ver esse filme. Ai, sério, não dá. Aquele lugar Emílio lá, o Arceolo QG Neto, o deles. cachorrinho, Oh, não dá. Eu sou a Deus, maior Camp de la defensora Camp. de absolutamente tudo que envolve Sandy Júnior, pois a maior fã, mas Aquária não tem condição, cara. Aquária Eu é lembro muito que quando sem carisma, passava cara. na Globo, Eu mudava de canal. eu não conseguia assistir. Eu não conseguia lembro assistir, que eu não era muito conseguia, chato. Nada me atraía, assim, nesse filme. Mas eu Vocês lembro que podem na assistir hoje época em dia foi no um Disney evento, Plus, assim, gente. mobilizou os fãs, a galera ficou Super, maluco. Tipo, super. meu Deus, Sandy no Oscar. Quem Não, em É 2003 isso. eles estavam gigantes, né? Estavam na alta, assim, da carreira. Era o princípio da fase internacional deles também, lembra? Perfeito. Isso me Júnior lembra internacional. a história que o Thiago Teodoro contou
de que quando eles separam, que eles vão anunciar a separação e daí, tipo, todos os repórteres querem fazer perguntas e o primeiro repórter simplesmente faz uma pergunta sobre a Aquária, ao invés de perguntar sobre o fato de que eles estão se separando. Eu amo! Ele pergunta sobre sustentabilidade, porque é um filme preocupado com a sustentabilidade, entendeu? Vocês não estão Muito valorizando. bom. Enfim, depois disso, em 2014, a Sandy faz de novo mais um filme, que é o Quando Eu Era Vivo, do Marco Dutra. É o filme de terror da Sandy. É terror, né? É. Ela faz um papel menor, tipo, ela é meio irrelevante no filme, gente. Ela foi muito importante para a divulgação do filme, mas o filme é basicamente do Antônio Fagundes e do Mará Descartes, que são, tipo assim, maravilhosos. O cinema do Marco Dutra é incrível, eu sou muito fã. E é, que tipo, mais um filme que ele bom. dirigiu, amigo? Ele é o parceiro da Juliana Rojas, que dirigiu Trabalhar Cansa. Verdade. Ele tá preparando agora Enterre Seus Mortos, baseado no livro da Ana Paula Maia. Enfim, é um filme interessante, assim, eu acho muito bom. Mas a Sandy é tipo… A minha questão com a Sandy, atriz… E eu não vi o novo filme, tá, gente? É que eu acho que a Sandy é sempre muito correta. Isso não é necessariamente um elogio. Porque eu acho que ela faz todas as coisas direitinho. Mas isso não significa que ela nos passe uma emoção tão forte. Posso dar um contraponto em relação a isso? De uma cantora que é mais ou menos da mesma época? Marjorie este ano. Quando ela vai pra TV, ela tem um range artístico muito maior do que da Sandy. Ela é muito mais versátil, tem uma força de atuação em tela muito maior do que a da Sandy. Tecnicamente, ela vem de um universo muito parecido. Artista da Rede Globo e tudo mais. É que dá bem depois a Marjorie envereda de vez pra ser atriz, né? E daí se torna a nossa Scream Queen brasileira, a maior de todas. De todo modo, eu separei aqui também alguns filmes que são inspirados por músicas. A gente falou aqui de Evidências do Amor, que é inspirado na música Evidências do Chitãozinho de Chororó. Porém, isso não é necessariamente algo novo no cinema brasileiro. A gente tem até visto que tem acontecido repetidas vezes nos últimos anos. A gente teve o caso de Faroeste Caboclo, do René Sampaio, de 2013, baseado na música do Legião Urbana. E Eduardo e Mônica, também do René Sampaio, só que de 2022, baseado na música também do Legião Urbana. Não sei se vocês assistiram desses dois. Não vi nenhum, Eu não não tenho o vi. menor interesse. Eu não vi, Não, não tenho vontade e nessa também. mesma leva, tem um que não é necessariamente baseado numa música do Legião Urbana, mas é O Homem do Futuro, que é aquele filme do Wagner Moura. É do Que eles Wagner Moura. usaram a Tempo Perdido como música de divulgação pra promover o Sim. filme, assim, então tá meio que da mesma época. Mas esses falam bem, né? Homem do Esse Futuro. falam bem, sim, falam bem. Mas bem acho bom, que, né? acho que eu nunca vi também. Tem o Chorão também, que ele esticou a história da música do Rubão, né? Então, existe um filme dedicado a isso. Eu acho que tem… Qual que é o O nome do ator? Magnata. O Paulinho Magnata. Magnata. isso. Nossa, É um filme verdade. de Esse filme é da 2007. MTV, não é? Da MTV Brasil? Não. Não foi? Eu Acho que não tem jurava nada que a ver tinha com alguma MTV. coisa. Não. Eu assisti esse filme. Eu acho que o roteiro do filme nem é tão ruim. Vocês sabem que eu não sou fã do Chorão, né? Então o roteiro não é tão ruim, mas eu acho que a escolha do Paulinho Vilhena não é boa. E não é porque eu acho o Paulinho Vilhena um ator ruim, porque eu acho que ele melhorou muito com o tempo, mas ele é muito mal dirigido aqui. E ele não imprime essa perspectiva de tipo, Mauricinho que vai passar um tempo com os amigos pobres na periferia, sabe? Tipo, não compro. Tipo, a Rosane Mulholland tá maravilhosa no filme, porque ela é maravilhosa, mas ele não vende isso. E é tipo, só porque ele é mal preparado, assim, é má direção. Porque quando a Mariana Ximenes, por exemplo, faz a Patricinha lá, que anda com a galera da periferia em O Invasor, super funciona, porque ela, tipo, fez uma pesquisa imensa pra fazer o personagem. Mas o do Paulinho Ai, é eu um amo a problema. diva. Esse filme Ali. tem participação especial dos gêmeos João Gordo, Marcelo D2, o próprio Charlie Brown Jr., Dead Fish, SP Funk, Bob Burnquist, Tiririca, Marcos Mion Nunca achei E o que eu ia Marce- ouvir esses nomes juntos. e o Rita Marcelo Nova fazendo a voz da consciência do Magnata. Uou! Meu Deus do céu. É Bom, surreal. hein? Eu, de fato, acho que eu nunca vou ver esse filme. Acho que foi demais pra mim esse name dropping aí. Um outro filme que pra mim foi talvez uma das grandes decepções da minha vida, e eu nunca achei que eu ia dizer isso, que é O Abismo Prateado, do Cairinha Nuz, de 2013, que é baseado em Olhos nos Olhos, do Chico Buarque. E é tipo Eu assim… nunca nem soube da existência desse filme, amigo. Nunca. E olha também que eu não. gosto dele. Nunca ouvi falar. É o filme dele com a Alessandra Negrini. É tipo…
era tudo pra ser o filme da minha vida. Eu tatuaria esse filme no meu cox. É tipo, Alessandra Negrini sendo dirigida pelo Carinha Inus com olhos nos olhos, assim. Tem, tipo, cenas muito bonitas, mas não tem, tipo, muito roteiro, sabe? Você fica assim, gente, vocês pegaram isso aqui e transformaram numa história a música que não mais funciona. dolorosa de um fim e… Enfim, achei meio triste. É um filme que me deixa triste até hoje, quando eu lembro. Tem momentos muito lindos, a Alessandra Negrini é maravilhosa, mas, tipo, fiquei triste. Enfim, ficou aí meu desabafo. Desculpa, Kairin, estou pronto pro seu novo filme. De todo modo, essa questão de uma música se transformar num filme não é necessariamente algo novo no cinema brasileiro, até porque já existia em 1967 Coração de Luto, dirigido pelo Eduardo Lorente, não sei como se fala, tem 2 L's. Llorente. Que é baseada na música de mesmo nome do Teixeirinha e conta a sua história de vida. Apesar de ser um cantor de música regional gaúcho, Teixeirinha conseguiu ir além dos limites do sul com essa música e esse filme especificamente. Quando se você jogar ele na internet… Tipo, você despertou memórias, porque Teixeirinha é uma coisa muito forte na minha família. Meu pai amava, ele tinha várias coletâneas e CDs do Teixeirinha, uma coisa muito forte no sul. Você falou que foi além do sul, mas no sul isso é uma praga, assim, nesses almoços. Não, no sul é muito forte. Gente, tanto muito que forte. a minha mãe, ela não gosta do Teixeirinha, especificamente por causa dessa música Coração de Luto, porque ela acha a coisa mais triste do mundo. E ela não conseguia ouvir, então às vezes ela ficava triste se algum vizinho tava ouvindo. E, gente, joguem no Google, escutem a música Coração de Luto. É uma história tristíssima. E esse filme, tipo, vivia passando, pelo menos na RBS, toda vez que eles iam fazer alguma, tipo, homenagem pro Teixeirinha, X anos de morte do Teixeirinha no Rio Grande do Sul, por ele ser uma figura muito grande, passava, tipo, hoje no Domingão Maior da RBS TV a gente vai passar Coração de Luto. Aí é uma história tristerésima, assim, horrível, muito triste. RBS, Enfim, pra quem não sabe, é a repetidora local da Rede Globo no Rio Grande do Sul. isso. Se vocês jogarem na internet, vai dizer ali que esse filme fez 17 milhões de espectadores. Eu até achei assim, gente, que absurdo, mas é uma mentira. It's a fake news. Não caiu no Wikipedia, alguém colocou essa informação lá de forma equivocada. Pois o nosso filme de maior público na história do cinema brasileiro tem, tipo, 12 milhões. É, menos. E é bem menos. Então, É o Dona lá Flor fala… ou é o Paulo Gustavo? Não, nenhum dos dois. Eu acho que é o filme da Universal lá. Que tem aquelas tretas, lembra da Record? Fake audiência, Sim. sei. É. A maior Então audiência tem que ninguém essa história viu. aí. Mas são alguns filmes antigos ainda, mas Coração de Luto nem aparece na lista de filmes com mais de 1 milhão de público. O que eu achei esquisito também, porque eu acho que, no final das contas, foi um sucesso e tal. Mas não sei, enfim, não achei dados sobre o público. Mas o fato é que o filme chegou a estrear em outros países na época, na América Latina. E o filme também foi o filme de maior sucesso e maior bilheteria no cinema nacional em 1967, que é o ano de lançamento de Terra em Transe, do Glauber Rocha, e Essa Noite Encanarei no Teu Cadáver, do maravilhoso. José Mojica Marins, o Zé do Cachorro. Boa. Enfim, nos anos 80 a gente vai ter uma fase em que o público jovem vai ser visado e a gente vai ter uma série de filmes que estão conectados com as bandas do rock nacional e todas esse cenário musical. Então a gente vai ter coisas como Rock Estrela, Bete Balanço, Tropiclip, Garota Dourada e Rádio Pirata, que são filmes que têm, tipo, inserções de músicos no meio do filme. Só que são… geralmente esses músicos não participam do filme em si. Eles só são inseridos no filme meio que numa perspectiva de… como se fossem videoclipes mesmo. Tanto que nesse filme Trop Clip, ele já é bem mais… é uma produtora de clipes, então eles estão gravando videoclipes. É meio que uma exploração dessa linguagem que estava chegando ao Brasil, porque a MTV tinha surgido lá fora nos anos 80. Existe também uma versão meio tipo o indie dos indies ali dos anos 80 e alguns filmes mais cabeçudos, mais experimentais, que conectam com esse universo da música. Tipo o Cidade Oculta e o Areias Escaldantes. Então, tipo, Cidade Oculta tem trilha sonora do Arrigo Barnabé. É uma coisa mais para um outro lado, assim, mais darks. São Paulo, os Areias Escaldantes, é bem experimental. Mas são tentativas do cinema brasileiro. Nenhum do tipo, Grupo Rumo, nenhum da Nausete, nada? Elas estavam todos participando dessas trilhas.
São coisas mais focadas num outro universo, assim. De todo modo, essa coisa de inserção de bandas no cinema não é algo que necessariamente surge nos anos 80, tipo, da banda aparecer do nada cantando. No Brasil, a gente tem o exemplo de Os Mutantes aparecerem em 1968 no filme As Amorosas, do Walter Hugo Cury. O Walter Hugo Cury é um cineasta bem importante da Boca do Lixo, posteriormente, mas antes ele era tipo um cineasta muito refinado, que frequentava festivais internacionais, essas coisas todas. Só que as temáticas dele eram existencialistas demais. Então, tipo, a ditadura pensava, pensar num filme? Acho que não, aqui não, Walter. Você vai produzir suas coisas lá com os traficantes, com as prostitutas. Aqui não. E aí, mas ele fazia… Os filmes do Cury são… os filmes cabeçudos, assim, da Boca do Lixo. E As Amorosas é um filme ótimo, aliás, quem quiser procurar. E tem uma cena bem bonita que eles entram no bar e, tipo, os mutantes estão lá cantando, a Rita Lee está… Não, é dele Amor e Estranho Amor, o filme da Xuxa. Sim. Tanto que é isso, as pessoas passam a tratar o cinema do Walter Hugo Cury como o filme pornô da Xuxa. Ele é o cineasta que trabalhava sempre com a Lillian Lemmertz, a mãe da Júlia. Ele, tipo, ela fez uns 10 filmes com ele, assim. Ele é considerado o nosso… amigo, ele tem várias pornochanchadas aqui no currículo também. Tem que pagar as contas, né, amigo? E ele também não fez dirigiu nenhuma Mônica pornochanchada. e a Sereia do Rio, de 1987. Que é o filme da TT Espíndola. A questão do Walter Hugo Cury era… Os produtores da Boca sempre diziam pra ele: você pode fazer seu filme existencialista. Aí você coloca 3, 4 ceninhas de peito ali, tá? E a gente e aí geralmente eles ajudavam a escolher o título do filme. Por isso, às vezes, o título do filme era meio esquisito. Entendi. E pode dar uma ideia errada. Só que era muito engraçado, porque daí você pega um filme que… O título parecia que você ia ver um grande sexo bacanal e você chegava lá… E era, na verdade, um filme, Solaris. um filme filosófico. E porque ele é respeitado, tipo… No exterior, ele é respeitado num nível, assim, tipo… Cinema existencialista dos anos 60, 70, sabe? É bem maluco, mas é bizarro porque ele… Ainda até hoje, os filmes dele estão nas listas de coisas mais assistidas do cinema brasileiro. Mesmo sendo um filme bem cabeçudo. Enfim… Além de aparecer aqui no filme do Cury… Ele é o pique Andrei Tarkovsky, assim, sabe? Que faz uns filmes mega contemplativos. Ele é tipo… Gente, tá ficando uma coisa muito específica esse papo. Ele é meio Bergman, assim. É sempre uma mulher com questões filosóficas ancestrais que precisa discutir isso através de uma grande questão. Enfim, a questão ele realmente dirige esse da Turma da Mônica, que tem a inserção da TT Espíndola e assombrou a vida de um monte de crianças até hoje. É meu sonho que esse filme fosse restaurado e a gente tivesse TT Espíndola em alta qualidade, cantando com a Mônica. Porém, é ali nos anos 80, nessa mesma época aí da TT Espíndola e a Mônica, que essa questão de inserir a música e trazer os artistas para dentro dos filmes acaba se tornando uma relação cada vez maior entre o cinema popular brasileiro e a música popular. Então, acho que o exemplo principal disso nos anos 80 tá nos filmes dos Trapalhões. E a gente pode começar pensando a partir de Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Que é baseado no musical, né, de mesmo nome, que foi adaptado para o português. Assim, maravilhoso na nossa infância. Não, mas exato. hoje em dia, até hoje ele é considerado… Envelheceu bem? Ele é considerado o melhor filme dos Trapalhões pela maioria dos críticos. Ele tá na lista eu lembro que era de 100 bonito, melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu tenho memórias bonitas. Tem aquele do Star Wars, impossível esse ser o melhor. Não, esse é o melhor. E aí, tanto ele é o melhor que eles até fizeram uma versão nova, né? Tem uns Saltimbancos novos, que é uma homenagem. Tem a Letícia Colin, vários outros atores, que é uma homenagem pra esse. De todo modo, nesse original tem a Lucinha Lins, que pra muitas pessoas a Lucinha Lins é só atriz, né? Para uma geração inteira ela é considerada atriz. Mas nos anos 80 ela era cantora, ela não era atriz. Ela depois canta num dos festivais da música ali, acho que é 82, 83. E ela é super vaiada. Ela ganha e as pessoas ficam… Essa safada ganhou. E ficam vaiando. E daí ela meio que se sente muito acuada. E depois disso a carreira dela de cantora mingua. Mas aqui ela era uma cantora. Então ela era tipo uma cantora participando do filme. Esse filme tem… músicas que tem
Tem, além da Lucinha Lins, tem música com o próprio Chico Buarque. E tem a Bebel Gilberto também cantando. E tem vários momentos importantes. Ela é super novinha, é verdade. Eu acho muito… Às vezes eu esqueço que a Bebel Gilberto tem 500 anos, que ela já viveu 1001 coisas. Que às vezes eu lembro, eu tenho que conectar a minha cabeça que a Bebel Gilberto era tipo amiga do Cazuza. Daí eu fico assim, nossa, Sim. é verdade. Ela está aí há muito tempo. Além desse filme do Saltimbancos Trapalhões, depois disso, vira muito comum que sempre tenha algum artista dentro dos filmes dos Trapalhões. Eu acho que um caso clássico é o Dominó, que eles aparecem assim em vários filmes e eles sempre têm uma historinha. Eles não é tipo assim, a banda vai entrar aleatoriamente esses meninos pra cantar. Existia uma sociedade… Dá pra mim é Dominó ou é Polegar? Dá pra mim, o seu carinho, amor, dá pra mim. Polegares. Eu acho que é Polegar. Mas o Polegar por também causa aparece… do Rafael Pilha. Ai, amigo. Meu Deus. O Polegar aparece em vários outros também. O Polegar também tem sociedade com os Trapalhões. Eu acho que tem uma coisa que é muito específica de… a indústria musical criava esses produtos. Esses grupos, né? É tipo uma boy esses band grupos. dos anos 80, assim. E aí eles Sim. tentavam encaixar em basicamente tudo, assim. É que teve o sucesso do Menudos lá fora, que eles verdade. tentaram importar pra cá, e eles tentaram replicar o Menudos em uma infinidade de outras bandas. Tanto que Dominó e Polegar são praticamente clones do Menudo, antes de Backstreet Boys e NSYNC e afins. Mas é verdade, eu lembro desses filmes do Trapalhões dos anos 80, que tem muito dessa… Tipo, é bem isso, assim, Polegar e essa outra estavam meio que em todos os filmes, assim, tipo… Virava e mexia, você via algum deles ali. É curioso porque você pensa, é uma fase em que, nos anos 80, o mercado às vezes não entendia direito esse público juvenil. Então não tinha tantas coisas para um público juvenil. Os filmes dos Trapalhões meio que abarcavam a família, então eles enfiavam esses personagens ali. A gente vai falar mais pra frente, depois os Trapalhões tentou fazer o seu filme juvenil, que é Uma Escola Atrapalhada, que vai ter em 1990. Ai, que é com o Supla. Isso, mas o público dos anos 80 era meio confuso. Então eles enfiam o Dominó em várias coisas, tanto que o Dominó aparece em Os Heróis Trapalhões, de 1988, O Casamento dos Trapalhões, 1988, e Os Trapalhões na Terra dos Monstros, de 1989. Eu adoro O Casamento dos Trapalhões, acho high camp. O Trapalhões na Terra dos Monstros tem também o Conrado, que é… Nossa! Que é outro que é sócio do… Marido Sorvetão. da Sorvetão. Puta Nossa, gente, pariu. os nossos ouvintes novos. Ninguém Não eles conhece sabem isso. nada. O que Gente, que é olha, isso? hoje, ouvindo todo mundo em Google, dando Google em todos os nominhos que a gente tá contando, Cara, porque é não uma cultura. coisa- nem pra gente já era uma coisa… Pra mim, pelo menos, Pra mim já era uma coisa velha. velho. Gente, mas a gente, eu, o Renan, principalmente, a gente assiste Rede TV, SBT, né? Então, assim, não tem o que fazer, né? O Conrado aparece também em Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, de 91, que eu adoro, porque eles estão já na Zona Franca de Manaus, é um bafo. Nossa, meu Deus! Eu lembro desse! É que também tem uma coisa, acho que a gente teve tanto contato com essas Caralho. coisas, porque passava muito, assim, na TV. Tipo, Sim, Era a só Globo… reprisava passava. pra caralho. Uma né? vez por É. ano eu tava lá, todo o Trapalhões, a cartaz. cada 15 dias tinha um filme passando. É na porque Globo, nos se anos quiser 80, mais. gente, Ai, eu tava bom demais. pesquisando, eles lançavam às vezes 2 filmes por ano. Por então tem, ano, tipo, muito total. filme. É que os Trapalhões, pros ouvintes que não sabem, eles É faziam o nosso exatamente Monty o que Python. Não, eles faziam… Pelo amor de Deus, que blasfêmia. Eles faziam o que Todo Mundo em Pânico faz, que é pegar assim, um grande filme de sucesso e fazer a versão brasileira adaptando algumas coisas. Então vai ter tipo, filme do paródia, Planeta né? dos Macacos, filme do Star Wars, filme de X, Bom sabe? demais, foda-se. Nossa, Vocês não assistam, gente. Não vão na onda da Isa e do Renan, que vocês vão Era uma sofrer assistindo delícia, isso. tá? Comer pão de queijo e assistir isso. Era bom demais. Se você tivesse 10 anos, né, amiga? Hoje em dia… Então, Você mas não eu tem prefiro. mais. Quando que eu vi? Eu vi naquela época. Vou guardar essas memórias pra mim. Eu separei aqui a sinopse de Na Terra dos Monstros, because é um dos meus preferidos. É de 1989, e a sinopse começa assim, ela já começa muito perfeita. No programa Viva a Noite, apresentado por Augusto Liberato, Angélica, a filha do dono de uma empresa industrial de papel que aspira a ser cantora, acaba ganhando seu sonho maluco, que é gravar um videoclipe no alto da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, com o grupo Dominó. O pai a proíbe de ir, então ela foge com o namorado, Conrado, para a Pedra da Gávea.
Quando o pai Tudo é dela perfeito. fica sabendo, ordena que seus empregados, Dedé, Mussum e Zacarias, a achem em 3 dias ou chamará a polícia. Na busca, contam com a ajuda do companheiro Didi, antigo empregado da casa e melhor amigo de Conrado. Tentando encontrá-los, os 4 caem em um buraco na Pedra da Gávea. Reencontram os jovens e desbravam o local, que é povoado por estranhas criaturas. Algumas boas, os Grunks, e outras más, os Banks. Nesse estranho lugar onde existe um monstro bom chamado Lama e um povo fenício, cuja líder é Cira, Olha por quem isso. Didi acaba se apaixonando. Insano. É o Gremlins misturado. Na realidade, Ah, esse mano. filme, a Angélica errou a curva, subiu o morro, foi parar dentro de um forno micro-ondas de pneu queimado. E são os últimos minutos de vida dela agonizando e criando essa realidade falsa na cabeça. Não, É perfeito, isso aí gente. é Trapalhões falando de Terra Oca e Ratanabá. Ou seja, já estão aí na… É perfeito. frente. Gente. Toda vez que eu vejo a Pedra da Gávea, eu penso, olha lá o buraco onde a Angélica caiu uma vez com a turma do Didi. Meu It's Deus, amazing. Fernando. It's amazing. Eu acho assim muito Brasil. Enfim, como eu falei, em 1990 eles lançam o filme Juvenil, que é estrelado pelo Supla, a Angélica e o Grupo Polegar. O filme Juvenil se chama Uma Escola Atrapalhada. É tipo meio que os Trapalhões apresentam, assim. Os artistas, os Trapalhões aparecem só em papéis coadjuvantes. E esse filme tem um foco maior nesses outros artistas. Inclusive o Selton Mello é um dos atores do filme. Meu Deus. E aí, engraçado, dentro do filme, existem essas músicas apresentadas em formato videoclipe. A Angélica canta Angelical Touch, o Polegar canta Sou Como Sou e o Supla canta Pisa em Mim. E eu preciso, gente, que se você está ouvindo… Nick, esse você pode botar pra tocar, porque não tem direito autoral nenhum que consiga pegar isso. Não, mas o ponto é o vídeo, não é o áudio. É, A gente pode colocar, a gente pode linkar o… Digita aí, Uma Escola Atrapalhada, Supla, Supla Pisa em Mim. cantando. Pronto. Supla Pisa em Mim. Basicamente, gente, o Supla suado, descamisado, num espaço meio BDSM. Gato. Cantando Nosso Billy Idol. Cantando ele era Pisa gato. em Mim e falando sobre uma mulher que pisoteia ele jogado ao chão. E você pensa assim, gente, isso era um filme pra adolescentes de Infantil, 13 anos. maluco, Eles estão com os hormônios meio à flor da pele. É perigoso mostrar esse tipo de coisa pra adolescentes. Enfim, Vou coquetel é tipo Molotov. muito icônico. É muito uma coisa assim que só os anos 80 e 90 permitiriam. Provavelmente alguém que tava muito cheirado deixou que isso entrasse no Sim, corte final do filme. como sempre, porque isso né? jamais poderia entrar num filme pra adolescente hoje em dia. anos 90 já tava tudo liberado, amigo. Então, assim, podia tudo. Acabou a censura. Que é a nossa farra, né? De anos 80 e 90, que é tudo o caos. E eu acho que essa farra chega ao limite máximo ali pela virada do século. Que é que depois disso a gente vai começar a impor limite nas coisas, né? Acho que depois da Casa dos Artistas, o Brasil começa a Sim. impor limite. Sim. Mas antes disso, a gente Na não banheira tinha. do Gugu já tinha freio judicial pra tentar empurrar pra mais tarde. Também, né, então- mostrava Mas durou, hein? Um Mas clitóris durou, hein? 2h, né, amiga? Era difícil. Mas Complicado. durou. O ponto é, o auge dessa linhagem de artistas aparecendo artistas musicais em filmes pop brasileiros acontece nos anos 90. Você mudou a pauta, Cleber. Demônia. Toda É vez uma que tá escrito demônia, cara. Chu, ele mudou pra Exu. Ai, meu Deus. Enfim, esse auge todo dos artistas enfiados em filmes acontece no final dos anos 90 com a rainha Xu. A Xuxa tem uma longa linhagem de filmes. Ela já havia estrelado em 1983 o filme Fuscão Preto, que também é baseado numa música, né? Deus. A música Fuscão Preto, de Atílio Versuti e Jeca Mineiro. E ela Fuscão fez- Preto, Você meu destino traiçoeiro. Ela estrelava esse filme ao lado do músico Almir Rogério. E depois disso, a diva atuou ao lado do Serginho Malandro em Lua de Cristal. E aí sim, gente, preciso lembrar vocês que Iconic. conhecem o Serginho Malandro apenas como uma pessoa que parece 100% on crack. Ele era cantor, tá? Hoje em Uma dia ele é carreira musical. podcaster, não pode falar mal, que ele tá no mesmo nível que a gente. Ai, aqui. gente, eu amo. E eu amo. Só um Você PS ama o que- Serginho? Não, gente, putz, gente, a série dele, o Kardashians dele, que tinha no Multishow, eu chorava. O Serginho, eu nunca vi. Eu não- Amiga, ninguém Do Sérgio assistiu Malandro, isso, Ninguém eu assistiu. vi muito. E olha que eu assisti Nossa, os Gretchens. Olha que eu assisti os rachava o Gretchens. Eu rachava o bico. E agora um outro PS.
uma ex-esposa dele, do Sérgio Malandro, Mary, ela lançou… Mary Malandro. Mary Malandro. Ela lançou um álbum e tem uma história da Paula Bulemark, que tá no Que História é Essa, Porchat, que é tipo assim… insana! As duas de remédio pra emagrecer, envolve crianças e um carro andando pelo Rio de Janeiro. Só vejam esse Que História é Essa, Porchat, que é tipo assim… insano! Mary Malandro… diva. Ela assumiu esse nome, gente. Mary Malandro também. Eu fiquei muito passada com essa história. Só que daí, quando eles se separaram, ela tirou o sobrenome. Só que não é um sobrenome, é um apelido, né? Malandro. Sei lá. Muitas Malandro questões TM. envolvendo. TM, enfim. A Xuxa também, em 1991, nesse mundinho musical, ela também narra o iconic filme chamado Gaúcho Negro, com The One and Only Gaúcho da Fronteira. Gente, esse filme tem tudo pra ser muito errado. Eu nunca vi. Existe isso. Eu juro que eu inventei. Eu achei que o Renan tinha inventado isso. É real, é gente. É possível. muito surreal. Esse filme é estrelado pela Letícia Spiller. E tem a participação do Cláudio Reines. E tem a Xuxa. E tem outros artistas do mundinho Xuxa, tipo a Juliana Baroni, que era a Paquita. Uou! E é estrelado pelo choque. Gaúcho da Fronteira, como vocês já descobriram lá no meu Gente. Twitter. Gaúcho da Fronteira, que foi namorado da Val Marchiori. Eu falei, gente, quando eu puxei essa pauta, o Kleber tava achando que essa pauta era séria, que a gente ia discutir a Cida Moreira fazendo filme de arte. É, só Mas uma não coisa, gente. Gaúcho Negro está completo no YouTube. É só você digitar, é a primeira Uou. opção. Não, Filme não, de 1 não, hora e não, 16 não, minutos. Não. Eu vou ter que ver. Foda-se. Gaúcho. Enfim, é um filme iconic pra quem gosta de música gaúcha, então se joguem nessa empreitada camp. Mas o ponto é, eu falei antes da Tezuka Yamazaki, que ela é uma diva e tudo mais, adoro a Tezuka, um beijo pra ela. Porém, ela e a Xuxa, ali na virada do século, elas perdem a mão. E aí, tipo assim, tem 2 filmes que é tipo assim, o suprassumo, o limite dessa relação entre indústria musical e cinema, que é o Xuxa Requebra e o Xuxa Popstar. Pelas questões que eu estava lendo, não é culpa nem da Xu, nem da Tezuka, mas sim de uma outra pessoa. Chutem quem é a culpada por tudo isso? Marlene Matos? Marlene Matos. Que ela enfiava as coisas nos filmes. E ela pedia, tipo, do nada, ela surgia, vai ter que entrar essa banda aqui. Aí eles tinham que gravar, tipo, um clipe aleatório do artista. E aí aquele clipe entrava sem nenhum contexto dentro do filme. Xuxa Requebra se passa que é de 1999. Se passa amo num… pesado. Amo pesado. Eu amo pesado, Xuxa Requebra. Puta, esse é muito eu sou bom. muito mais mundinho Xuxa e os Duendes, com a Ai, participação Nossa, também não. adorava. Nossa. Vera Fischer de lente, cara. Você vai ser Gente. contra a Vera Fischer de lente pra ficar com a harmonia do samba cantando na areia? Eu não. Fico Gente, Vera Fischer. Xuxa e Daniel. Para com isso. Xuxa de cabelinho cabeção batido. do Daniel, por Deus. Ai, vai se fuder, eu amo. E eu amo também Xuxa Popstar. Amo. Enfim, o ponto Agora é… ela é popstar. No Xuxa Requebra, é a historinha que ela é dançarina e tudo mais. Daí precisam salvar a academia de dança. Aquela história clássica de sempre. E aí, pra salvar a escola de dança, vão ter, tipo assim, inserções aleatórias de 457 pessoas. Ai, gente, olha a lista. Luciano Huck como apresentador do Xuxa Requebra. A Joana Prado, que é a feiticeira, né? Como assistente do Requebra. A Carla Pérez como entregadora do Hora X. O Ricardo Renan, Blatt, você que eu vai imagino falar que pra seja mim o Caio que Xuxa Blá. dos Duendes Ah, não dá. É Ricardo… É Ricardo Blá, é um ator mais velho. Gente, a Suzana Alves, que é a tiazinha, Tiazinha. como a Mata Girl. Gente, O tem até Evandro Gênio Mesquita, Bertone Moto nesse Girl. filme, não tem? tem ou Fat não? Ou é no Family, Popstar? tem a banda Cheiro de Amor, que são os policiais. O Tem Vini. o Vini no… Tem Terra muito bom. Samba, Claudinho e Bochecha e até o Carlinhos de Jesus como guarda de trânsito. Ah ali. lá. Nossa, de fato, enfiaram todo mundo nesse É um filme sobre Todos. dança, tem o Carlinhos Jesus, achei icônico. É a materialização do Zeitgeist do Brasil nos anos 90, no final dos anos 90. Ah, quem que tá trabalhando que esse tava ano aí? ali, ó. Vamos colocar. E aí, a Isso aí. trilha sonora, como o Kleber citou ali, que tem a Suzana Alves, que é a tiazinha. Na trilha sonora tem o Tiazinha, que é a Nossa, música do Vini com a tiazinha. E é muito mexe bizarro essa bundinha e vai. essa fase, porque a tiazinha feiticeira eram personagens um tanto quanto… A tiazinha, especialmente, era uma personagem sadomasoquista, né? Pensada para um Exato. programa noturno. E virou um ícone infantil. Meu sonho era ter a tamanquinha da tiazinha. essa Que você ganhava uma bundinha, máscara. Eu lembro que eu comprava chicletes e pirulitos da tiazinha, lembra? Era mó bom. Vocês não lembram?
Em Eu Sorocaba lembro, também tinha até a. Você tinha as só- coisinhas, tinha a tiazinha, o chicletinho bafo. Insanidade. Não tinha uma bonequinha Tinha a dela figurinha. também? Tipo, Ah, devia ter. sei lá, com certeza. Suzy da tiazinha, É, alguma deve merda ter. assim. Vinha com o quê? Com um chicotinho? Devia vir, né? Sei. A Insanidade. bonequinha eu não lembro. Enfim, a trilha ainda tem a Claudinho Bochecha cantando Xereta, Terra Samba cantando Banho de Chuveiro. Gente, eu vou ter que assistir tudo É esses babado. filmes. Puta que Enfim. pariu, tá no Globoplay e vamos. Mas eu adoro que a crítica da Folha de São Paulo já fala dessa questão da presença musical que destrói a história, porque elas são inseridas sem contexto na história, esses Sim. artistas. Então eles falam aqui, Xuxa Requebra é tudo menos um filme, mas sim um comercial de 2 horas de duração. Conceitos básicos de cinema, como história e narrativa, não parecem importar muito. O objetivo é espremer o máximo de merchandising possível na tela e anunciar músicos de TV e celebridades contratados da empresa Xuxa. O texto da Folha define o filme como inaugurador do cinema de contrato. Não há roteiro, mas há uma má sequência de cenas escritas com pressa para dar a cada amigo de Realmente. Xuxa seus 15 segundos, o que é um monte de gente. E aí é engraçado porque isso vai virar uma tendência, né? E aí outras coisas vão se repetir. Tipo, Isso fica mais internet o forte. filme. Ah, não, esse aí já é coisas criminosas que a gente esse não existiu. No Xuxa Popstar, a lista de. Ai, eu amo também, cara. A É lista uma de sequência- participações tem o Leonardo, a Débora Blando, o Otávio Mesquita, o Tem Mumunzinho Maurício já Manieri, aparece. não tem? Tem, mas tá lá embaixo. Ah Tem lá, a Gianni sabia. Albertoni, Ah lá. Theo Becker, né, que nessa época ele eu era amo. Paquito. pode crer. A Diana Bombom, Classic. O Sebastian, que era o garoto propaganda da Da C&A. C&A. As Paquitas, né, 2000. É o Tchan, KLB, SNZ. É bem As é bem Meninas, insano. Harmonia do Samba, Os Travessos, Maurício Manieri, Carla Dias, Debbie Lagranha e Luiz Ituane, que são as crianças. Debinha! Pô, cara, eu Deb. amo essa sequência. 99 2000. Clássicos da Xuxa. Amo. Mas aí conta a historinha que esse filme era uma… Na verdade, a Xuxa não queria fazer ele. Porque a Xuxa já tinha feito o Xuxa Requebra, que era meio focado nesse público um pouco Sim. mais velho, adolescente. E ela queria fazer de novo um filme para criança. Mas a ideia, inclusive, é que ela fizesse um filme chamado… um filme que ela seria, tipo… Ela voltaria a ser criança, seria o Xuxa Kid. E nesse filme teria a dupla Sandy Júnior como amigos dela. E só que o Sandy Júnior tava… tipo, cotado pra fazer o outro filme, que era a preparação do que iria vir a ser em 2003 o Aquária, que era o filme deles. Então a Globo disse: não vai fazer filme com o Sandy Júnior, eles são nossos. Você não tem o Sandy Júnior. E aí o que aconteceu? Por causa dessa decisão, eles acabaram inventando uma outra história, porque precisava fazer esse filme, né? Então criou o Xuxa Popstar, que basicamente é tipo a mesma coisa que o Xuxa Requebra, só que agora é tipo… A Xuxa Popstar é um mundo de modelo. Se do Xuxa Requebra era tipo assim… tenho que salvar a academia de dança. Agora ela tem que ajudar as modelos que sofrem na sua carreira e como é difícil ser uma modelo. E é basicamente isso. Porque também não tem muita narrativa, tá, gente? Então, é babado. Babado. Aí tem aqui… O Marcelo Forlani, do Omelete, escreveu: no verão de 1999-2000, Xuxa Requebra obteve a maior bilheteria de produções nacionais. Apostando na mesma fórmula, é que a Rainha dos Baixinhos decidiu colocar um novo produto nos cinemas. Produto, sim, pois este longa-metragem não tem roteiro e só serve como uma enorme prateleira onde são expostas as novas mercadorias da marca Xuxa. É um abuso à inteligência do espectador e ao bom gosto. Tamanha cara de pau como tudo é mostrado, sempre em primeiro plano, deixando os próprios personagens em posições secundárias. Da elaboração do roteiro, entre aspas, elaboração do roteiro, até a sua conclusão, decorreram apenas algumas semanas, mas não há desculpa para a falta de criatividade apresentada. E aí, uma das explicações é que a Marlene Matos fez uma pesquisa, tipo, pra entender com o público quais eram as bandas de maior sucesso daquele verão. E aí ela escolheu todas essas bandas aleatoriamente e enfiou no filme. Por isso que tem, tipo, vai de Os Travessos e Harmonia do Samba, SNZ, Ai, bom demais, KLB. mano.
Eu Bom acho esses demais. muito ruins, amiga. Esses eu não tenho condição com esse. Mas eu me divertia tanto nessa época. Então, mas mesmo quando eu era criança, eu já não gostava desse. Porque eu gostava, esses por aí exemplo, nunca foi. da narrativa de Lua de Cristal. Eu acho que Lua de Cristal é bom até hoje, porque é um roteiro bem fechadinho. Óbvio, não. Brinca com Lua de todas, Cristal. com todas as coisas lúdicas da criança. Sim, Tem uma narrativa que envolve. É que é o que caso, por esses- exemplo, Xuxas e o Duende. É super piração. É lúdico, mas tem uma historinha, entendeu? Tem um é, contexto. A Xuxa tem um porquê ali, a história acontece. Nesses É que tipo eu assim. gosto desses meio malhação. É porque também. Quantos anos eu tinha? Tipo, sei lá, acho que eu tinha 10 anos. Mas pra além da nostalgia, não funciona essas coisas, amiga. Sinceramente. Assim, Não. tipo, não dá. Não dá. Não, é. Tipo, quem tem, sei lá, 5 anos a menos que a gente, possivelmente Lua já de não Cristal viveu é essas paradas e não icônico. consegue. Então, Ver. e é pior de tudo que são filmes completamente datados, porque esses artistas só existiram Sumiram, naquele verão, é, entendeu? Então, é. tipo assim, por que a gente assistiria um filme que tem o Vini? Nobody cares for Vini, sabe? É tipo. Porque, por exemplo, sei lá, você pega os saltimbancos dos Trapalhões, a gente tá falando, tipo assim, uma trilha sonora feita pelo Chico Buarque. É tipo outro nível. E aí a coisa Sim. aqui já é um nível bem mais baixo, né? Ai, Entendeu? Mas eu adoro esses. Dá pra ver que foi feito Tudo bem, muito a gente não muito vai te no- proibir de gostar. É, de gostar. Ai, gente, não me cancelem. Não me cancelem. Não prometo nada, amiga. Ai. Além disso, apesar desses dois filmes, Xuxa Requebra e Xuxa Popstar, terem sido massacrados pela crítica, eles foram bem de público. É isso que importava. Então, em 2004, quando eles decidem fazer essa transição da carreira da Angélica para ela também virar uma coisa mais juvenil, eles decidem lançar um show de verão. Esse filme, gente, não sei explicar. Esse filme é horroroso. E ele é uma das experiências mais traumáticas da minha vida, porque eu aluguei, né? Já aluguei o DVD, que em 2004 a gente já tinha DVD. E aí as crianças da rua tudo vieram assistir esse filme. Porque a gente achou que era um filme de criança, a gente amava Zoando na TV, todo mundo assistia Zoando na TV junto. É verdade, Aí zoando na foi TV assistir. de quando? Não, zoando na TV é 99. maravilhoso. Esse envelheceu Ah, bem, não é 99. possível. Não é possível. Não sei, a Isso era Globoplay não muito coloca bom. lá pra eu assistir. Não coloca, é verdade, é verdade. O fato Nunca é mais que o show de assisti. verão, eles meteram o louco. E aí tem um monte de mulher pelada, tem homenagem a Troá, tem a clube de striptease. Eu falei assim, gente, a gente é criança. E aí a gente tinha alugado DVD e fiquei vendo aquilo, as crianças ali. Nossa, é o que é com o Luciano Huck. É o Luciano Huck esse. Putz, esse é pesadaria. Nossa E aí, senhora. as participações Será aqui, que aí ó, começou incluem o vários casal? artistas. Eu acho que começa um pouco depois, amigo. Acho que aqui eles ficam mais próximos e acho que Nessa começa época logo ainda depois. tava com a Ivete Sangalo. Gente, é o Thiago Meu Deus. Fragoso, outro cara. Thiago Nossa, Fragoso. É ele que faz homenagem a bizarro. É bizarro esse filme. É bizarro. As participações musicais aqui incluem Jota Quest, Gabriel Pensador, Lulu Santos, Capital Inicial, Cidade Negra, Detonautas, CPM 22 e DJ Malboro, entre outros. Ou seja, todo mundo que tava hypado na Então, música brasileira Mas nessa época. aqui eu acho que aqui pelo menos tem uma lógica, entendeu? Os artistas são próximos de um universo mais urbano, cidade, alguma coisa tipo. No outro era tipo assim: mete aqui uma coisa, um axé do nada, eles na praia, daqui a pouco as meninas vendendo CD aqui na loja e o SNZ É cantando. eclético. Esse aqui tem mais um caminho lógico de tipo assim, vamos falar de alguma coisa e não sei o quê. Enfim, acho um pouco mais tem mais lógica. Porém, a gente vai voltar um pouquinho aqui nos anos 90, porque talvez a gente tenha aquele que seja o mais iconic casamento entre a música pop brasileira e o cinema, que é Cinderela Baiana. Gente, eu fui obcecado por esse filme uma época. Porque eu li, logo que o Palmas. Lázaro Ramos surgiu, assim, que ele ficou famoso ali na Rede Globo, eu lembro de ter visto uma entrevista dele para uma dessas revistas de marca, tipo essas revistas de marca de avião e tal, onde ele falava que ele fez um filme com a Carla Perez, só que esse filme nunca foi ao ar. E eu fiquei obcecado, como assim existe esse filme? E aí, hoje em dia é muito fácil, você joga no Google, você vai para os o links, mas YouTube não já deve era ter. fácil. No YouTube tem, YouTube, eu vi no então, YouTube. A primeira vez que eu vi era naquele pré-YouTube, que era o Google Vídeos, só que ele era dividido de 5 em sei lá, 5 em minutos. 15... Em partes, Isso. Ele era é. dividido em 1000 partes. E eu assisti inteiro umas 3 vezes isso. Nossa, e eu isso é fiquei muito força de vontade, hein, obcecado. amigo? Cara. Eu assisti uma vez num Dia dos Namorados, junto com amigos. Ele é muito ruim. Ele é todo ruim. Ele é ruim
de tudo, de atuação, de roteiro, de coreografia, a captação de som é ruim. Do nada. E eles ficam criando esses motivos eles criam uma narrativa da Carla Perez, essa menina, é o clássico menina nordestina, sabe, que vivia da fome ali, e a mãe morre na estrada tampando buraco. É só tristeza, mas cara. assim, a cena final, ela é de uma maestria, é de uma beleza. É grande. De uma Será que a gente pode poesia, porque colocar assim… Pode Acho que ser, pode a gente ela já usou, jogando se não me coisa, engano, em algum dizendo momento. libertem as Ela joga… criancinhas. Primeiro que estão várias crianças tampando o buraco da estrada. A Carla Perez surge com Nossa, é um muito carro. bom. Muito E aí ela bom. fala… De que valem essas campanhas demagógicas se vocês crianças estão aqui? Toda criança tem direito a estudar, a se alimentar e a ser feliz e paz. E daí ela faz ela solta paz. Não, ela solta uma pomba. Ela abre Ela uma solta- gaiola, ela solta uma pomba. E aí, de começa a dançar repente, El-chan. não é só ela. É todo mundo joga as pás. Isso é uma E aí a gente tem um manifestação take do socialismo em sua Um take forma que mais abre pura. e vem de um helicóptero, e daí a gente começa a ver o helicóptero subindo. E aí o take vai Exato. abrindo, daí o final. E ela olha, a mãe dela morre no começo do filme. E aí ela vê o espírito da mãe dela. Gente, esse É o filme, momento Michel ele Gondry é dela. fantástico. Esse Porém, filme é eu acho que é importante falar que as pessoas atacam muito a Carla Perez pela atuação dela. Ai, eu amo E Carlinha. o Alexandre Pires, que faz o par romântico dela, consegue ser pior que ela. Ele é pior que ela. É Ele absurdamente pior. era namorado da Carla Perez na época. Nessa época ele tava só no Sol pra contrariar. Nossa. E ele é o protagonista do filme junto com ela. Ela sofre hates por isso até hoje. Sendo que a cena de luta vergonhosa, quem faz é ele. É ele. Ele também merece esse hate. E o Lázaro Ramos é um excelente ator, porque nesse filme ele faz essa parte mais cômica ali. Ele Ele tá é muito o amigo bem. da Carla E Perez. segura. E ele vai muito bem ali. Mas é só. Tem um empresário bizarro, horrível. É o ex-marido da Perry Nossa. Salles, ex-marido da Vera Fischer. É tudo horrível. Tá que tudo Mas horrível. a minha Pariu. pergunta é… Por quê? Assim, é a única pergunta. A pergunta que eu te volto, Nick, é por que não? Porque a Carla Perez, como a gente falou antes ali, da tiazinha e da feiticeira, ela também… As dançarinas do El-chan eram… meu pai. Mas é verdade, A a Carla tiazinha Perez teve era série maior na do TV, que- gravou clipe. Amigo, a gravou Carla Perez era CD. maior do que qualquer cantora brasileira da Ela década de tinha um 90. apelo com o público infantil muito grande. Tanto Tinha que depois… botinha da Carla Perez. Eu usava shortinho colado da minha irmã porque eu queria ser o Carla Perez, o jacaré. Depois disso, com o bom acompanhamento, ela conseguiu fazer uma transição pro mundo infantil e ela vive disso verdade. até hoje. Ela tem, tipo, programa infantil Carlinha. na Bahia. Ela lançou vários discos infantis. Ela tem um público grande eu adoro a nesse, Carla nesse Perez. nicho. Eu adoro a Carla Perez também. É importante dizer sobre Cinderela Baiana ainda duas coisas. Que no livro Na Minha Pele, de 2017, o Lázaro Ramos conta que ele não tem nenhuma vergonha desse filme. Que pra ele foi fundamental, porque o filme custou, na verdade, 2 milhões de reais, gente. Mais de 2 Uou! milhões. Isso nos anos 90 uma é muita puta grana. produção, gente. Eles tinham muito investimento. O filme rendeu, tipo, 150 mil reais de público e foi depois direto pro VHS. Mas o ponto o salário que o Lázaro recebeu era muito bom. E aí ele falou que com esse salário ele pôde abandonar o emprego que ele tinha e passou a Caramba! estudar teatro. Então a carreira Aí, ó. dele só passa a acontecer por causa de Obrigada. Cinderela Baiana. That's a Obrigada, point. Cinderela. O segundo off-topic aqui é que este filme é a última produção do JP Galante, que era um dos maiores produtores da Boca do Lixo de São Paulo. Ele Olha! faleceu esse mês agora, no último domingo, antes que a gente tá gravando isso aqui. Ele faleceu no dia 7 de abril. E esse é o último filme que ele produziu na vida dele. Eu fiquei muito passado com isso, porque está lá no G1. A última produção de Galante foi Cinderela Baiana. E eu fiquei assim, por Deus. Aí eu entrei no IMDb do diretor deste filme, o Conrado Sanches, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse homem. E aí eu caí… que esse Ele é moço da pornô chanchada, ele é só pornozão, bizarro. aí você desce você entra no IMDb dele e os filmes que estão lá é A Garota, A Menina e o Cavalo, Como Afogar o Ganso. Que absurdo. É muito bizarro. E aí, esse é o Cinderela Baiana também, é o último filme dele. Nunca mais tivemos notícias do Conrado Sanches.
Eu só tenho um ponto que eu acho que se a gente estivesse em Hollywood, já teria um filme sobre esse filme, sabe? Tipo aquele filme do documentário sobre o Nicolas Cage, Super-Homem. Deveria ter um documentário contando a história desse filme. Eu acho que é o próprio Lázaro pode dirigir isso. Seria incrível. Eu Ele acho é um que todo o grande diretor universo do que envolve o contexto, de explicar quem era a Carla Pérez, do que estava acontecendo no Brasil nessa época, porque é muito dinheiro para um filme que é muito ruim. Você não vê esses 2 milhões aplicados em cena. É muito ruim, gente. Mas é maravilhoso. Volto a dizer, todo mundo deveria uma vez na vida assistir Cinderela Baiana. Sim. A gente citou aqui um monte de atrocidade, gente. De coisas meio criminosas. Mas só pra lembrar, no episódio que a gente fez, o 195, é esse? No 195, Músicos Tentando a Carreira no Cinema, a gente falou de alguns músicos brasileiros que fizeram coisas boas no cinema. Acho que o melhor exemplo disso é o Paulo Miklos, que tá em cartaz, inclusive, com Maravilhoso. também inspirado em música, que é o Saudosa Maloca, baseado na obra do Adonira Barbosa. Eu ainda não vi esse, eu quero muito ver. Além do Paulo Miklos, também tem a Leila Moreno, que é a cantora da banda do Altas Horas. Que também é atriz musical. Não sabia. Acho que o Paulo Miklos é o melhor artista que fez essa transição e que só cresceu com o tempo. Ele começa em O Invasor, que tem o Sabotagem, que a gente também citou. Um dos meus filmes favoritos da vida, esse filme é perfeito. Maravilhoso. E a gente tem alguns outros exemplos de atores, de cantores que entram no universo da música. A gente tem o Fábio Júnior em Bye Bye Brasil, que é um filme que o Kleber já recomendou por aqui. Nossa, ele tá igualzinho o Fiuk nessa excelente. foto que você botou. Tá mesmo. O próprio Cacá Diegues é um diretor que tem uma relação ampla com outros músicos atuando. Tanto que ele dirigiu Quando o Carnaval Chegar, de 1972. Esse filme é maravilhoso. A trilha sonora desse filme é perfeita. É maravilhoso esse filme. Tem o Chico Buarque, a Nara Leão e a Bethânia. E é o único momento que a gente tem imagens da Bethânia andando de moto. Ela tá toda motoqueira, porque depois ela foi proibida de andar de moto. E aí ela faz Marina Sena dela. E aí, a própria Nara Leão depois chegou a atuar em A Lira do Delírio, do Walter Lima Jr., de 1978, que é um filme ótimo também. E eles contam um pouco sobre a história desse filme no documentário da Nara, que a gente já indicou por aqui, que tem no Globoplay. Além disso, também tem, aqueles artistas que decidem se aventurar na direção de filmes, que é o caso do Alceu Valença, que lançou em 2014 o filme A Luneta do Tempo, estrelado pelo Irandir Santos. E o Oswaldo Montenegro, que já tem uma série de filmes. Eu coloquei aqui Léo e Bia, de 2010, e Solidões, de 2013. Mas ele já, dos anos 2000, ele dirigiu vários filmes. E acho que um exemplo fundamental de um músico tentando dirigir filmes é o Caetano Veloso, que ele lança em 1986 o Cinema Falado, que é um documentário meio experimental. Tem participação da Regina Casé, do Antônio Cícero, da Paula Lavigne, Elza Soares, várias outras pessoas. É um filme que foi super criticado na época. Tem vários textos que detonam e falam muito mal do filme do Caetano. E eu, Renan, sou um mundinho fã do filme do Caetano. Acho todos os inserts perfeitos. Acho fantástico que ele simplesmente pega o... Ai, meu Deus, o ex-namorado da Angélica. Como é que é o nome dele? Batata Show? Maurício Matar. Maurício Matar, Batata Show. Ele simplesmente pega o Maurício Matar e coloca o Maurício Matar pelado numa cena completamente aleatória, que não tem nenhum motivo. É só porque, o Maurício Matar era um gostoso nessa época, vamos colocar ele pelado. Eu acho que o cinema, pra mim, é também sobre isso. Eu nunca assisti esse filme, mas eu já vi essa cena. Claro que eu já ia ter visto essa cena. Tenha vergonha nessa sua cara. Mas tem, Regina Casé imitando Fidel Castro. Tem, momentos icônicos. Tem o Mário Peixoto, o diretor do Limite, dando entrevista. Tem... Que é isso, gente? O Antônio Cícero falando coisas incríveis e absurdas. Enfim, é um filme maravilhoso. Assistam o Cinema Falado junto. Faça uma sessão dupla. Assiste o Cinema Falado, depois assiste Cinderela Baiana. Esse é o aprendizado do programa de hoje. Perfeito. Perfeita colocação. Fechamos, minha gente? Fechamos. Vamos então para o nosso próximo bloco. Não para de ouvir. Segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá novidades que a gente não para de ouvir.
Vamos tirar da frente aqui uma coisa que a gente precisa comentar, porque vários dos nossos ouvintes pediram lá no grupo, foi o assunto da semana, eu acho que a gente pode dar os nossos palpites. Não sei se vocês ouviram, mas gostaria de saber o que vocês acharam de Funk Generation da Anitta. Você chegou a ouvir, Renan Guerra, ou passou longe? Eu confesso que toda a narrativa que vem atrelada à Anitta nos últimos anos me cansa um pouco. E aí, num universo de uma overdose de outros lançamentos, inclusive lançamentos muito bons que a gente vai comentar aqui, eu fiquei completamente com preguiça de ouvir. Porque, de um lado, teve amigos que disseram: o disco é bom, é legal. Outras pessoas falaram: ela só tá fazendo o que a MIA já fez há 10 anos. E daí eu falei: eu preciso disso nessa sexta-feira? Não. Aí as pessoas ficaram discutindo: a crítica musical morreu porque a Anitta barrou um jornalista numa TV. Enfim, ficou-se uma grande discussão porque a Anitta barrou um jornalista, umas coisas todas. Daí eu falei assim: gente, a crítica não morreu. Quem tá interessado nela tá lendo. Quem quer ouvir o disco ouviu. A Carol Prado lançou o vídeo dela. O Felipe Maia escreveu um texto imenso sobre a Anitta na Folha. Tem coisas interessantes e quero ouvir o que minhas amigas acharam. Quem sabe até eu dou uma chance essa semana no feriado. Posso ir antes, amiga? Eu fui com o coração aberto, de verdade. Eu fui e falei, vou ouvir. Eu tirei tudo que eu tinha pra ouvir antes, tirei da frente as coisas e falei, agora eu vou ouvir a Anitta. No sábado à tarde, fui no mercado ali, botei pra tocar. E, sinceramente, eu achei a coisa mais genérica possível, assim. Eu não acho... Eu vi muita gente comparando com o Bonde do Rolê, comparando com MIA e outras coisas assim. Mas eu senti uma coisa tão genérica. Eu senti que no momento que eu terminei de ouvir, eu simplesmente esqueci o disco completamente. Eu não consigo levar a sério um trabalho que traz Pedro Sampaio e Sam Smith e trata como se fosse alguma coisa interessante, porque não é. São dois artistas ali que, sei lá, foram interessantes há 10 anos atrás, no caso do Sam Smith, e o Pedro Sampaio, pra mim, desculpa, gente, pra mim ele faz música pra criança, eu não consigo botar fé nenhuma nesse cara, parabéns pra quem gosta, mas eu achei o disco assim, e aí falaram assim, ele é o melhor disco dela desde o Bang, mas também tudo que ela lançou depois do Bang é bomba em cima de bomba, então hoje assim... ele veio com o espírito Renan. É porque eu tô irritado, porque eu fui de coração aberto, eu realmente esperava ouvir um bom disco, eu acho que a Anitta é uma puta artista, ela tem a possibilidade de trabalhar com quem ela quiser hoje, e ela me entrega uma coisa que é completamente genérica. A gente vive hoje um momento fantástico do funk no Brasil, com experimentações mil, com possibilidades mil, e ela vai ali fazendo uma coisa que é tipo o repeteco do repeteco, mas então nem o gringo mais vê esse tipo de coisa. A galera gringa lá fora tá super antenada com o que tá rolando com o DJ K, com todos esses outros produtores brasileiros aqui, e ela vai pra uma coisa que nem ela sabe o que ela quer. Ela não sabe se ela é latina, se ela é brasileira, se ela é norte-americana. As músicas dela, assim, parece que ela tá tendo um ataque epilético, porque ela canta em todos os idiomas possíveis. Ela não se define sobre nada. Tem até alguns momentos que eu acho interessante quando ela faz uns acenos pro funk tamborzão, bem anos 90. Eu falo, cara, que foda, é isso aí, vai nessa. Mas aí depois, na faixa seguinte, ela já vai pra outra coisa. Músicas muito curtas, completamente esquecíveis, assim... Tem momentos interessantes ali quando ela vai com a parceria com a Bad Girl ali, por exemplo, é uma música que eu achei interessante, mas é aquela coisa, do momento que eu encerrei a audição, esse disco desapareceu, e eu acho triste, porque ela é de fato uma artista com potencial incrível, com uma abertura incrível, mas que vai com um disco completamente descartável, genérico. Desculpa quem gostou, mas, gente, tá faltando referência aí no que vocês estão ouvindo. Ai, gente, eu venho com outra visão. Eu ouvi lá. o álbum, assim, não que eu achei, nossa, meu Deus do céu, álbum... Como é que é? Album of the Year. Album of the Year. Que a turma fica colocando, né? AOTY, tipo... Não, gente, calma, vamos lá. Mas eu super me diverti, eu gostei das faixas que tem a produção do Zegon. Me trouxe uma nostalgia ali de quando eu tinha, sei lá, 13 anos. Esse álbum não é pra gente, esse álbum é pra quem não ouviu Daisy Tigrona quando tinha 14 anos, não ouviu o Bonde do Rolê. Não é pra gente esse álbum, não é pra brasileiro. E assim,
Isso não é pra ninguém. Amigo, eu acho que é a tentativa dela, que ela tá nessa jornada aí de fazer o funk virar lá fora, que ela pegou esse bastão e tá tentando… Eu amo esse bastão de querer Então, fazer o funk virar, amigo, né? Tipo, sendo que o funk já exato, existe desde isso, quando exato. o Diplo veio aqui pegar pendrive. Isso. O Arular já tá lá apresentado, o sample de injeção, tá tudo certo. Mas beleza, que seja pra uma nova… um novo público, uma nova geração, um pessoal mais mainstream, porque querendo ou não, o MIA era indie do indie, foda-se quem falar que não era. Então, assim, entendo o que a gata tá fazendo, tudo certo. Mas eu gostava… Gente, eu ouvi a menina má, quando assim… A Anitta não era nada. Eu adorava, eu me divirto super. Tem o Bang, Anitta, eu gosto… descobrimos. Não, gente, não é… Tô brincando, eu tô só zoando, amiga. Eu não tô te atrapalhando. Não é esse o ponto, é tipo assim… Eu adorei as músicas que tem produção do Tropiquilas. Adorei aquela música que chama Fria. Ficou super na minha cabeça, que parece meio Karol G ali, mas meio mais pro funk mesmo. Não meio, né? Total funk. Mas enfim, tá tudo certo, assim, sabe? Tá tudo certo. Então, vocês têm duas opiniões aí, decida o que vocês querem. Exato, assim, Recortem eu me e diverti. compartilhem a parte que vocês gostaram. Eu me diverti, mas eu sei que esse álbum não é pra mim. Tipo, se eu quiser beber da fonte, de conhecer ou desbravar o que tá acontecendo no… Pesquisadora. Ai, o que Nosso você faz? Sérgio Buarque de Pesquisadora Holanda aqui, musical. ó, vai na Estou fazendo raiz. um documentário sobre música. Não, tipo assim, é isso. Se a gente quer ver coisas novas, novos movimentos que estão acontecendo na música de periferia eletrônica, eu não vou ouvir o álbum da Anitta. Não vou ouvir o álbum da Anitta. Entenda ali que aquelas savage funk, sabe assim? Tipo, não é… É que eu não acho que ele é bom nem como um disco pop, sabe? Eu achei. Ele não se sustenta nem como pop. Como álbum pop, eu achei. De verdade. Eu fui, tipo, também de coração aberto. Falei, deixa eu ver o que a Aninha tá fazendo aqui. Achei aquela savage funk ali que tem umas coisas do funk de São Paulo, que tem no DJ K, que tem em todos os álbuns de funk que a Pitchfork deu notas altíssimas. Ela trouxe umas células musicais ali de algumas coisas que sabe, que tipo assim, meio que legitima que ela tá ligada no que tá acontecendo pra quem vai resenhar o álbum. Tem várias sacadas ali. E eu me diverti. Então eu acho que não é pra mim, eu me diverti, então tá ok. Tá ok. Nessa briga aí que a Folha arranjou com ela, eu adorei que eles ficaram magoados. Aí fizeram a matéria falando que ela tinha barrado o menino. Porque uma vez o menino perguntou Falou pra Anitta sobre a Ludmilla. Não, ele perguntou sobre a Ludmilla tá indo pro Coachella. Tá. E ela ficou brava e barrou ele. E aí eu amei que eles chamaram pra escrever. E ela também não liberou o disco pra os artistas, pra os jornalistas brasileiros ouvirem com antecedência, né? Ela fez isso na gringa, mas não fez isso no Brasil. E aí eu amei que eles chamaram o Felipe Maia, que é o produtor, curador do disco de funk que a gente se recomendou aqui esses dias, que foi indicado, resenhado pela Pitchfork, né? Que é o funk SP lá. Que é incrível. Sim, que é maravilhoso. E eles chamaram o Felipe Maia pra resenhar o álbum dela. E ele foi é um texto ótimo, vale a pena vocês lerem. Eu acho engraçado que ela liberou pros gringos, mas os gringos cagaram, porque não tem nenhuma crítica ainda aqui relacionada ao trabalho dela lá fora. Então, saiu algumas, mas é tipo daqueles lugares que é muito assim, tipo, injetado dinheiro de gravadora, sabe? Que é aqueles que, tipo, ninguém que ouve música leva a sério, sabe? Tipo, texto da Billboard falando bem do meu trabalho, tá? Legal. Ah, não, entendi. Mas enfim, seguindo aqui com os lançamentos, já que passamos a Nira, Isadora, tem mais alguma coisa que queira trazer? Tragos para vocês, eu trago um que vai ser, acho que álbum of the year de todo mundo aqui da semana, que é a Cell, com novela. E aí, o que você achou Eu achei de uma novela? delícia. Eu ouvi pouco, eu ouvi uma vez e meia só. Então, assim, ouvi uma vez e metade do álbum. Tem muito arranjo ali que chupinha Verocai, o que eu acho maravilhoso. Sim. E acho que até a participação dela no show, né? Eu até cito isso na minha crítica. Eu abro a minha crítica falando sobre isso. Ah, é? Você já soltou? Não, eu não quero soltei ler. ainda. Ah, tá. Quero ler. Enfim, eu acho que trouxe muita coisa pra ela esse show aí. Então eu me sinto super honrada de ser uma microcélula que proporcionou isso. Eu achei maravilhoso o projeto visual. Já era uma coisa que já tinha me pego muito, assim. Eu até escrevi pro Rolim perguntando se era dele a capa. Falou que não. Eu também achei que era do Rolim. Enfim, mas eu gostei bastante, assim. Eu acho que é um álbum que ainda vai crescer.
um pouco. Gosto muito das participações, achei bem. Sim. Sabe assim, tipo, inteligente, assim, tipo. Eu acho que é muito inteligente, porque as pessoas estavam usando participação como trampolim pra conseguir. Exatamente. plays. E ela não faz isso. Ela não faz isso, exatamente. São participações que têm interesse com aquela obra que ela tá criando, com aquela sonoridade que ela tá construindo. Total. E quem faz isso é o que é artista. Pode terminar seu coisa. Não, mas é isso, amigo. Perfeito, assim. Eu perfeita acho- colocação. Eu acho que é muito interessante porque a gente gosta aqui todo mundo muito do Tropics. E entendemos que Ápica também é um grande disco, mas não é Eu um amo Tropics. Ápica. Eu também amo, mas não é um Tropics. Só que o ponto é, eu acho que se ela tivesse continuado nesse processo com o Hervé Salters, que era o produtor naquela época, a gente teria tipo uma coisa muito repetitiva. E eu acho que o fato dela ter lançado o disco de covers e esse disco não ter sido bem recebido foi um baque pra ela. Eu sinto, gente. Porque você é a artista mais relevante da MPB nos anos 2000. A única artista que tem uma carreira sólida, coerente durante 20 anos e você é bem quista por todo mundo, e aí você lança um disco que você acha que vai ser o momento e todo mundo diz assim, eita gata, não. Não. Eu acho que bateu. E isso é muito bom, porque traz de novo aquela Cell que a gente gosta, que é ela se testando e fazendo coisas diferentes. Porque que não é o óbvio. E eu acho que isso é muito interessante dela sair daquele universo que tinha as coisas eletrônicas, umas outras referências, pra vir pra um outro universo, Sim. que são essas orgânico. orquestrações, esses arranjos, Sim. essas coisas orgânicas. Eu acho que isso é um processo de uma artista que entende muito a sua capacidade, a sua criatividade. E eu acho que foi um interessante processo, porque a gente veio de um single que a gente tinha ficado assim, legal, Eu acho saiu. fraquíssimo. E o single funciona dentro do disco, ele existe dentro do disco. Cresce muito. O disco funciona porque ela é uma artista que sabe construir um disco com toda essa complexidade, esse tempo que um disco pede. Como a Isa falou, acho que é um disco que vai crescer muito. A cada audição que você vai fazendo, Total. ele cresce. Ele tem coisas que tem refrões que são muito pops e que já ficam Ai, Raina Cachu. já fica na sua cabeça, né, desde Sim. o início. Mas eu acho muito interessante como ele também é parte de uma narrativa que a Cell vem construindo, assim. Você vê que tem aqui ecos de coisas que ela fazia lá no Vagarosa, tem outras coisas que reaparecem, mas aparecem tudo muito modernizadas, muito frescas, de forma muito interessante. Enfim, estou muito apaixonado, deu pra vocês entenderem. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, é que eu sou muito fã da Cell, tenho todos os discos de vinil daqui, menos o de versão Eu de sou covers, porque Caravaner. eu sou muito Caravaner também. Foi o disco que eu mais demorei a me conectar, porque eu acho que eu tava me reentendendo com ela, porque eu realmente não bati com o disco de covers dela. E aí eu fui meio que assim, fui crescendo, e de fato, cada nova audição pra mim, esse disco ele ganha uma nova camada. Vale lembrar que ele é um disco gravado ao vivo, ele foi gravado no Linear Labs Studio em Los Angeles, ele tem produção do Pupilo, que é o marido e parceiro de longa data da Cell, em parceria com Andrew Young, que é o criador daquele projeto Jazz is Dead, da qual a própria Cell apresentou há poucos meses aqui. Eu particularmente não gosto de discos gravados ao vivo assim, e eu acho que a própria voz dela é um pouco prejudicada nesse álbum. Tem várias músicas que eu sinto que Faz se fosse sentido. gravado em estúdio, Faz sentido. teria um retrabalho na voz, porque a voz fica muito baixa em alguns pontos, ela erra É a o pronúncia conceito. ela erra a pronúncia de várias canções ali, mas ela vai criando uma atmosfera tão gostosa que de repente assim você já tá cantando Mútil Ouro, eu tô com essa música na cabeça o tempo Pra inteiro. mim é a Raina prosódia da Cachu. Cell. Porque quando eu descobri… Eu já contei essa história, né? A primeira vez que eu ouvi a Cell, eu achei que ela era uma cantora francesa na trilha de Pé na Jaca. E eu fiquei muito tempo achando que ela era uma cantora francesa, porque eu não entendia nada que ela cantava. Depois eu descobri que ela tava cantando em português. Pra mim é uma Sim. prosódia própria da Cell, e eu adoro essa prosódia, assim. E aí cada vez que eu vou escutando, eu descubro novas palavras que ela tá falando que eu não tinha entendido. Eu tô completamente comprado já por esse disco, assim. Eu não acho que ele acrescenta nada de novo na discografia dela, como o Renan falou, acho que vem muita coisa ali do reggae que ela havia testado Sim. no Vagarosa. E tem no muito do show soul que dela ela também, testa no Catch primeiro. Fire, né?
no Catch a Fire. Lustrando Estrelas, por exemplo, é uma música que é um rock anos 70, que é do Caravana Sereia Bloom, com certeza, assim, a mesma atmosfera. Então, eu sinto que ele é meio que um olhar da Cel sobre a própria obra e o que ela pode fazer a partir disso, assim. Mas de novo, é um disco que com certeza vai crescer muito pelos próximos meses e deve aparecer nas listinhas aí no final de ano. Mas Isa, seguindo, o que mais que você traz essa semana? Amigo, foram os que eu parei, assim, que eu tive. no repeat, aí Viu? Viciada em Sam Smith. Essa daí não pode ver. Nossa senhora. Não, mas player. concordo super. Não precisava de Sam Smith. Ela aguentava fazer aquela música sozinha tranquilamente. Tipo assim. Enfim, né? Nick Silvo, o que você traz essa semana aqui? Que eu sei que o Renan tem mais coisas especiais separadinhas. Bom, alguns singlezinhos e um disquinho. O primeiro é uma banda que eu descobri essa semana, um quinteto de pós-punk australiano que chama Dust. É uma coisa meio Black Country Road, meio Black Mid. É bom. Só que indo pra esse lado mais pós-punk mesmo. Eles lançaram um EPzinho ano passado que chama Etc, Etc. E aí depois disso começaram a fazer show com Interpol, Block Party e tal. Então eles estão crescendo aí. E eles lançaram uma faixa chamada Trust You See. É bem legal, bem barulhenta, uns 5 minutos, bem divertida. Minha próxima dica é o Ezra Collective, que essa semana lançou uma faixa chamada Ajala. Ezra Collective é aquela mesma coisa que a gente gosta aqui, né? De jazz do UK, meio afrobeat, meio high life, enfim. E aí essa faixa tem uma história interessante que ela tem o nome de um jornalista que é meio ganense, meio nigeriano, que foi viajar o mundo numa scooter, assim. Então, virou até, tipo, uma gíria em Yorubá, o nome dele, a Jala, né? É bem divertida essa faixa. Minha próxima é o Crumb com Debug, mais uma faixa do próximo disco deles, que vai chamar Amana. Se você gosta de Crumb, vai porque é muito boa. Essa é a mesma coisa de rockinho psicodélico, bem viajandão. É muito bom. Minha próxima dica é o New Jeans com Bubblegum. Elas estavam meio sumidas, eu ia né? dar, vagabundo, roubou. Tiveram os problemas aí com o CEO da gravadora, estão processando youtuber, enfim. Os últimos tempos foram meio conturbados na vida das meninas aí. Mas lançaram essa música que é bem bonitinha, assim. E dia 23 ela vai ser completada com 24. 24? Então tá. Então no dia 24 vai ser completado com a segunda parte de um single que chama House Sweet. Então, na verdade é a primeira parte. O House Sweet é o single e o Bubblegum é meio que o B-side desse single. Então é isso aí que o Kleber falou. Mais uma diquinha aqui é o EPzinho do Tiger Oak com Stay Close. Tiger Oak foi você mandou, eu não ouvi, desculpa. Foi uma banda que o Renan trouxe ano passado, eu acho. Faz tempo até. Meio neo soul, meio R&B, meio jazz, só que feito por escandinavos. Então tem esse temperinho branco aí essa malemolência dinamarquesa deles. 7 musiquinhas, não dá 20 minutos, é muito bom, assim, tipo, pra quem gosta de neo soul, vale muito a pena. E minha última diquinha aqui é a Lucy Rose, com o novo disco dela, This Ain't The Way You Go Out. É um disco que, enfim, ela estava grávida há um tempinho atrás, e aí, enfim, depois do nascimento do filho, meio que deu tudo errado na saúde dela. Então, esse é meio que um disco sobre ela se recuperar, assim. Boa. E você, Renan Guerra, eu sei que deve estar emocionadíssimo. Não teve tempo de ouvir a Anitta, porque eu sei que você estava ouvindo Nonetheless, novo álbum do Pet Shop Boys. Eu estou em dívida com 2 coisas da minha LGBTQIA+. Amigo. Coisa. Eu não ouvi o do Pet Shop Boys e também não ouvi a St. Vincent. Estou deixando claro verdade, isso aqui. tem a da St. E eu vou Nem explicar. gays, nem lésbicas. Eu vou explicar no próximo bloco o que eu estava ouvindo e porque eu fiquei um pouco hiperfocado no final de semana e não ouvi mais nada depois do que me aconteceu. Mas já no próximo bloco eu explico. Eu posso comentar agora os discos que eu ouvi durante a semana. Então conta o que você ouviu. Ouvi o novo single do Igloo Ghost, que é aquele produtor DJ que eu e o Kleber estamos ansiosos para ouvir o novo disco dele. O single se chama New Species. Ele vai lançar o seu novo álbum agora, no início de maio, dia 5. Dia 10. Dia 10 do 5.
né? A informação que eu achei tá aqui, 5 de maio. Tidal Memory Exo. Enfim, sai no início de maio, gente. É a hora que sair, vocês vão ver, vocês vão ouvir aqui, a gente vai dar essa dica, que a gente sempre traz a dica. É muito legal, bem fritação pra quem gosta, acho que vem aí um dos discos do ano. Outro single que saiu e eu fiquei um pouco hiperfocado durante a última semana foi a nova música do Alex Unwanted, que é gaúcho, né? Para mim que sou gauchinha. Pra você. Eu amei. É tipo bem na pegada do que ele fez no último disco, que eu já recomendei por aqui. Alex Unwanted, porque eu não lembro, é o produtor chileno. Trabalhou com a Julieta Venegas e com outros artistas, como Gap. E essa música é muito incrível. O clipe vocês precisam assistir, porque ele basicamente pega toda a iconografia gaúcha, ou gaúcha, né? Se a gente considerar a região Pampa. E ele transforma tudo em coisas queer. Então tem tipo assim, o moço usando uma bolhadeira, como se fosse assim, uns leques batendo, fazendo vogue com bolhadeira. Enfim, fiquei muito encantado com esse clipe. Saiu também um single, que na verdade não é um single, mas eu vou indicar só o single, que faz parte da trilha sonora de um espetáculo que teve sobre a Frida Kahlo, chamado Viva la Vida. E tem uma versão que a Cida Moreira fez para La Llorona, que é aquela música clássica do cancioneiro mexicano. Eu gosto muito dessa música na versão da Chavela Vargas. E essa versão da Cida Moreira é tipo assim, precisa estar em algum filme de terror. Vou fingir que não existe aquele filme de terror da Chorona, porque era muito ruim. Então, se alguém fizer um novo filme de terror da Chorona, coloque essa música da Cida Moreira nessa versão, porque vai ficar perfeito. Eu estou apaixonado por essa versão. E, na semana passada, eu não tinha escutado, mas eu fiquei… não dei essa dica na outra semana, mas passei os últimos dias ouvindo, que é o disco da Sylvia Machete, Invisible Woman. É o segundo disco que ela segue nesse processo do Honda, que é meio que essa persona que ela assume, que é um pouco mais dark do que o que ela fazia anteriormente, que ela tinha uma coisa de ser mais engraçada, mais galhofeira, e aqui é outra onda, assim. Então achei esse disco… É outra Honda? Ondas mais darks ela dá. E achei muito divertido, assim, é tipo muito classudo, assim, uma coisa meio soft rock, meio jazzy, assim. Chorei porque ela só fez aquele show com o Moons em BH. A Lo Sesc traz esse show para São Paulo, porque eu quero ver ela e a Jennifer Souza no palco juntos. Enfim, Invisible Woman com a Sylvia Machete. É isso, as minhas dicas. E você, Kleber Fak? Bom, já que você não cumpriu com as suas obrigações homossexuais, eu cumpri. Pet Shop Boys, Non-F-Less, novo álbum de estúdio da dupla britânica, com produção do sempre maravilhoso James Ford. Eu acho que é o melhor disco deles em mais de 30 anos, assim. É surreal de bom, é hit atrás de hit. Ai, que bom, eu quero. As letras estão muito boas. Todo mundo gostou, tem né? uma melancolia, tem uma celebração. Às vezes, sabe o que falta? É você trabalhar com alguém que é muito fã do que você fez no passado e ele falar pra você assim, e se a gente voltasse a fazer aquilo que vocês faziam há 30, 40 anos? Será que não dava pra gente fazer? E eles fazem isso, eles têm esse retrospecto, tem muito da bateria eletrônica bem característica da década de 80, mas eles atualizam muito do que acontece ali dentro do disco. Então é a mesma coisa que ele fez com a Jessie Ware, de pegar e olhar pro passado, mas manter sempre esse pezinho no presente. E os velhos estão, olha, absurdo. Eu acho que o fato da gente ter visto o show ano passado no Primavera Sound foi uma coisa que deu aquele gás, aquele impulso para se jogar para dentro desse disco aqui, que tá excepcional, tá muito bom mesmo, vale muito a pena ouvir. Eu tenho certeza que na semana que vem o Renan vai voltar trazendo mais. St. Vincent, All Born Screaming, muito bom, surreal de bom, assim, 10 musiquinhas rapidinho, passou, lançou, ela largou aquela chata da Jack Antonoff, graças a Deus. Graças a Deus, largou? Sem Jack Antonoff, largou. Então é o primeiro disco inteiramente produzido por ela. Ainda vão entender que esse cara não dá. Mas, gente, vamos ser justos. O Jack Antonoff foi o quem produziu Mass Education com ela. Então, assim, ele tem feito um monte de bosta nos últimos anos. Já fez. Mas ele tem a sua cota de acertos ali. Tá bom. Não, eu sei, mas é que às vezes ela precisa estar sozinha. Ela é uma mulher empolerada. Porra.
fica… Ela é empoderada, ela é empolerada, ela é empoeirada. Nesse disco, assim, tem tudo. É um disco que tem muito de rock industrial, mas tem funk, tem uma música ali que evoca Prince. Uma das que eu mais gostei é justamente a música que ela faz uma homenagem a Sophie. E aí teve uma galera puta, porque assim, a St. Vincent não conhecia a Sophie pra falar sobre ela. Gata, você também não conheceu ela e você fica chorando aí do mesmo jeito. Então deixa a outra querer fazer a poesia dela ali e isso segue o facho. Muito bom, pra mim é o melhor dela desde do Mass Education, obviamente. Eu gosto do disco anterior, eu sei que o Renanzinho e vocês não embarcaram. Não embarquei. Mas é um disco que eu gostei. Eu acho que ela tá bem solta, tem a música final, uma participação com a Kate LeBon, e como tudo que a Kate LeBon faz, ela traz muito da guitarrinha dela ali, que é bem autoral. Vale muito a pena, quem nunca ouviu o St. Vincent, inclusive, eu acho que é um bom disco pra você começar a ouvir. Seguindo aqui nos álbuns, o Vor lançou um novo álbum de estúdio, se chama Resenha, é um disco inteiramente voltado ao funk, ele leva o funk para algumas outras direções diferentes, tem um pouco de experimentação, tem house, tem techno, tem muito do funk paulista ali rolando também. E uma grande surpresa para mim foi o Justice com Hyperdrama. Não vi também. Assim como gente, tem um monte de coisa. Anitta com o coração aberto, eu fui ouvir o Justice com o coração aberto. Ai, como ela tá boazinha, coração aberto. Você viu como é que ela tá? Você, safada. E de verdade, eu acho que é o melhor disco deles desde o Cross. Não só porque ele tem um monte de participações com gente interessante, tipo o Kevin Parker traz ali o aquela é boa lá. gostinho dele pra dentro do disco. Tem a música com o Miguel, que é muito boa. Tem uma menininha nova lá, cantora britânica, junto com eles também. Mas as músicas que eles assumem sozinho são excelentes. Vai muito de encontro para esse Justice do Cross, só que menos maximalista e ruidoso e mais refinado. Tem muito polimento, tem uma pegada de anos 70, assim, chiquérrima. Tá muito bom de se escutar. Vou que vou. E eu tô sentindo que alguém vai trazer eles pra cá logo, assim, porque os shows deles são sempre um absurdo de bom e esse disco ao vivo deve crescer loucamente. E só pra fechar, o último single, Nilofer Yanya, Like I Say, I Run Away. Ela assinou com a Ninja Tune. Eita! Ninja Tune, por sinal, desde que meteu um pé na bunda da Roisin Murphy, tem assinado com muitas mulheres, muita gente trans e muita gente preta. Então eu tô sentindo que eles estão correndo atrás do prejuízo ali. A Nilofer é uma nova contratada deles. Provavelmente é um ponto de partida para nova fase na carreira dela. Tem um fundinho de shoegaze ali nessa música. E segue a linha do último álbum de estúdio dela, que é o Painless, que é excelente. Bora pro próximo bloco, meus amigos? Bora! Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Miga Isadora, o que é esse bloco? Amigo, nesse bloco a gente pode trazer o que a gente quiser de dica, hein? E que documentário de guerra ou de moda você vai trazer essa semana? Ai, hoje não, Faro, mora longe. Hoje eu trago… Eu adorei o Tiny Desk do Neil. Eu adorei. Passada. Eu adorei. Tem uma arpista muito chiquérrima. Do Neil? Do Neil. She's independent. É esse mesmo, ele estava no Tiny Desk. Ai, eu adorei, gente. Que delícia, hit atrás de hit. Adorei. Tava fazendo uma caminhadinha ali e ouvindo e assistindo. Adorei. Uma delícia. É isso. Bem básica hoje. Bom demais. Amigo Renan, sua vez. Bom, se o Kleber disse que eu não estava cumprindo as minhas funções enquanto LGBT, eu estava sim. E foi isso que me impediu de viver. E eu mergulhei num limbo eterno que eu não saí de lá até agora. Que eu fui assistir Challengers, Rivais, o novo filme de Luca Guadagnino. Conta. A gente ficou completamente enlouquecido. Fomos eu, Zé Pedro e Patrícia Casé. Terminou a sessão, Zé Pedro estava aplaudindo. E a gente ficou assim, filme do ano. Aí a gente saiu e encontrou o Lúcio Ribeiro. E ele falou, você já viu? Aí ele falou, tô entrando agora na sessão. E a gente falou, a gente não vai te falar nada. Assiste. Foi assim que a gente saiu. Essa energia Narcisa Tamborindé que a gente saiu. Gente, é basicamente um filme que é Zendaya e seus 2 twinkzinhos brancos, que são jogadores de tênis. Ela vira treinadora de um deles. E o filme é contado em ordens temporais meio malucas. Então não tem muita importância você saber as coisas, porque a ordem é meio
diferente. O ponto é, ele é um filme sobre tênis, mas ele não é sobre tênis. Ele é basicamente um filme sobre poder, sexo e sedução. É tipo assim, lembra quando a gente tinha um tipo de filme chamado thriller erótico, que você assistia e ficava tensa, e ficava, nossa, por que eu estou tensa? Mas o meu seio está entumecido. É basicamente esse filme, que você fica assim, a Zendaya está uma coisa tão absurda. Ai, ela é absurda, mano. Ela é tão absurda. linda. Ela é E ela maravilhosa. canaliza alguma coisa que, tipo, tava escondida nela, eu acho. Por causa desse processo de ela ser uma atriz infantil. Depois ela entra nos papéis que são pesados, fechados. Aqui ela entra num processo que é, tipo assim… Ela canalizando a Julia Roberts dela no início dos anos 90, sabe? É, tipo assim, absurdo. Os dois meninos são maravilhosos. O Mike Faist e o Josh O'Connor. Amo o Josh O'Connor. Amo, É o nosso amo. aliado. Já fez 500 gays. Amo. Tem que assistir todos os filmes de gays dele. Porque ele é lindo, é aliado. E vai fazer um novo com o Paul Mescal, que provavelmente vai ser absurdo também. Estou vivendo por isso já. Enfim, Luca Guadagnino sempre incrível. As transições de câmera que ele faz são absurdas. O roteiro é maravilhoso. É um filme, assim, divertido de se assistir. Sabe quando você vai pro cinema e você fica, assim, se divertindo durante o filme inteiro? É essa experiência que é muito positiva. And, pra completar, a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross é tipo assim, a coisa mais absurda que eu vi esse ano. A trilha já era muito absurda na sessão de cinema. Porque, tipo assim, do nada eles estão se mexendo e a câmera vira e começa a tocar. Pum, pum, umas batidas techno, assim, muito fortes. Daí você fica assim, gente, O anterior do Luca Luca Guadagnino, Até os Ossos, também é com eles e já era um espetáculo de bom. Gente, depois que ele fez depois que ele fez o doc lá do Ferragamo, que eu pirei, e ele consegue fazer essas outras coisas, tipo assim, o cara é… Ele é muito ele foda. ele é muito foda. Apoiamos. Ele é muito foda. E o foda é que, além da trilha sonora já ser muito boa do Trent Reznor e do Atticus, eles lançaram uma versão da trilha sonora mixada pelo Boys Noise, que é tipo assim, uma grande mixer de tipo 45 minutos, assim, que não para, é só… E foi isso que eu fiquei ouvindo o final de semana inteiro, porque eu fiquei alucinado nessa trilha sonora. Enfim, esse filme é maravilhoso, a trilha sonora é maravilhosa. Estou hiper focado e faz dias que eu estou lendo coisas sobre o filme, sobre os atores. Enfim, tentem assistir no cinema, gente, que a experiência é muito divertida. Eu acho que eu não vou conseguir, eu vou perder o cinema. Tem feriado essa semana, tentando feriado. Enfim, é muito divertido de ver assim com o som bem alto e você se divertindo junto com as pessoas. Essa experiência de cinema. Essa é a minha dica de hoje. Boa. Kleber, sua vez. Eu vi um dos filmes de terror do ano aí que tá todo mundo comentando, que é o Late Night with the Devil. E aí? Novo filme dos diretores Cameron Carnes e Colin Carnes. O filme é um talk show dos anos 70, onde o apresentador tá meio que em decadência. Ele acabou de perder a mulher dele vítima de um câncer de pulmão. E aí ele começa a investir em uns assuntos cada vez mais sensacionalistas. E ele leva para o palco uma menina que sobreviveu a um incêndio em uma seita. E tecnicamente essa menina está possuída pelo demônio. E ele vai entrevistar o demônio ao vivo no programa. Esteticamente, assim, é impecável, é muito bem feito, é muito bem adaptado ao espírito dos anos 70, no sentido, desde os comerciais, a toda a cenografia, figurinos, tudo, assim, a atmosfera, assim, é uma coisa fantástica. Eu acho que é um filme bem bom de assistir, não sei se dá necessariamente cagaço, mas eu vi um amigo falando isso, que não é um filme que necessariamente dá medo e as pessoas vão esperando um grande filme de medo, porque as pessoas correlacionam, tipo, terror a susto. E não é isso. Ele falou que ele gostou muito, acho que essa outra coisa. Ele vai pra outras direções, assim. Ele é muito mais um drama com pitadas de horror sobrenatural ali do que necessariamente um terror de assustador. E aí vem pra mim mais um ponto que eu acho uma merda, é que esse filme tem previsão de estreia no Brasil em agosto. E é sempre a mesma história. Que daí ele chega em agosto, ninguém vai assistir porque todo mundo já baixou antes, porque esse filme já tá em altíssima qualidade em tudo quanto é lugar pra você assistir. Gente, produtoras, distribuidoras, melhor dizendo, encurta esse intervalo, gente. Não faz mais sentido esperar tanto tempo. E é sempre esse assim. intervalo com filmes de terror, que é um público que é, tipo, talvez um dos últimos públicos de nicho que realmente vai ao cinema assistir filme. Sim. Porque, tipo, nada mais legal do que você ir de grupo assistir filme de terror no cinema. E aí eles não lançam e você tem que assistir. E depois, quando lançam, é tipo assim, 3 salas às 11 da noite no… Pra dar medo. 11 da noite pra dar medo.
E aí fica Não quero sair com medo de assalto, amiga. É só do filme mesmo. Eu sei, eu tô zoando. O pior é quando eles lançam, tipo… Quando lançam no mesmo tempo certo. Por exemplo, eu lembro quando eu fui assistir Midsommar. Era uma sala pra, tipo, 300 pessoas à meia-noite. Sim. Tava abarrotado. Porque as pessoas gostam de filme de terror. Nós existimos e resistimos. Enfim, então quem quiser esperar até agosto, espere. Recomendo porque vale a pena. Se não, faz aí, porque assim, não é culpa, responsabilidade nossa ser bombardeado por conteúdo do filme na gringa o tempo inteiro. Abre o TikTok, só dá isso. E aí o filme não tem cartaz, problema das distribuidoras. É isso aí, pirataria sim. Nossa, eu vi muito o Gugu fazendo isso nos Que anos ódio. 90. Não, é total Ratinho. Lembra quando o Ratinho Ratinho? levou o som do inferno, que era um áudio de umas pessoas gritando? Assim, Qual que falando era assim, das "Não, cartas do Yu-Gi-Oh? Ou Insano. Esse é do Gilberto Barros. Isso é very fantástico. Gilberto Nos anos 70, eles entrevistam a Hilda Hilst porque ela captava ondas sonoras de fantasmas. E eles vão pra Casa do Sol e ela fica mostrando as gravações que ela fez. E a Hilda Hilst era meio bruxona, né? Então é fantástico ela mexendo. Aí fica aquelas gravações dos anos 70, assim, estranhíssimas. E ela, vamos ouvir a voz do demônio. Mas e você, Nick Silvolo, o que você traz essa semana? Assim como Isadora, estou bem básico. Trouxe 2 lives da KCRW, uma rádio lá dos Estados Unidos. A primeira é com a Faye Webster, que, sei lá, tem uns 26 minutos, 27, dela tocando coisas do novo disco dela. É muito legal, assim, tipo… Adoro a diva e ver ela cantando ao vivo é muito bom. E minha segunda Ela podia dica… tanto vir pro Brasil, né? Alô, Podia, Primavera Sound, porra. vamos se ligar. Ai, Ela vem com Primavera. 2 coxinhas. Você deixa ela ir, ela ferve, é que ela vai adorar passear. Ela tem cara de que gosta de passear. 2 cartinhas de Pokémon, ela gosta de Pokémon. Dá um deck Nossa, de baralho é. de Pokémon pra ela, ela vai facinho. E minha próxima dica é de uma banda chamada Porige, que eu já falei aqui em algum momento. Eles lançaram também um EPzinho chamado Tiffin, que foi lançado essa semana, mas eu não consegui ouvir. Mas eles também estão na live da KCRW e é bem legal, assim, tipo… meia horinha de show, é bem legal. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, a edição número 297, feita de futuro, como Madonna segue revolucionando o pop, onde a convite do Itaú, nós conversamos um pouco sobre o impacto cultural, artístico da Madonna ao longo das últimas décadas, e eu perguntei lá no Spotify qual é a sua fase favorita da Madonna, e o Diego Alves respondeu: minha era favorita sempre varia, mas pensar que em 2003 ela tocou na ferida dos Estados Unidos, quando tudo ainda era recente, ele tá falando sobre o disco American Life e citando o atentado terrorista dos 11 de setembro, arriscando a própria carreira, ela foi simplesmente grandona, com 2 N's de Madonna. Referencial. Antes de eu ler o comentário aqui do Instagram, eu queria dizer que eu recebi várias mensagens, tipo, pessoas mandando na DM, pessoas me marcaram, falando que quase choraram comigo no episódio passado. E eu acho que foi um episódio muito importante pra todos nós, porque todo mundo sabe aqui que a gente faz o podcast porque a gente ama muito, a gente gosta muito dessa rede que a gente criou aqui. Então foi muito bom poder dividir esse momento que a gente estava muito feliz de estar trabalhando com uma marca, fazendo algo que a gente acredita, sobre um artista que a gente acredita, e ver as pessoas também emocionadas com a gente, engajando, compartilhando e dizendo o quanto elas também estavam felizes junto com a gente, porque eu acho que os ouvintes são uma parte essencial desse podcast, todos esses ouvintes que a gente conhece, muitos deles pelo nome, porque são pessoas que vêm conversar com a gente, então acho que isso é muito importante. Queria agradecer a todos vocês que compartilharam e mandaram mensagem pra gente. Perfeito. E pra ler aqui do Instagram, o Olho Ouvido comentou: ouvindo esse episódio, me senti que nem aquela gay do vídeo que fala: Madonna, uma diva consagrada, sentada em milhares de dólares, que tem vários homens aos seus pés e veste 38. Amo esse vídeo. Quem é você pra falar dessa diva? Certo. Comentário aqui do Délio Williams. Ele falou: pós Madame X, utilizando as redes sociais como ferramenta e usando a si mesma como plataforma para artistas diferentes. Ó. O Leonardo CAG falou: normalmente, independente da fase, eu escuto as principais músicas dela, não só as dos anos 80, 90, 2000 e atuais. Ela sempre foi uma artista que revolucionou a música e está muito à frente do seu tempo. Comentário do
Eduardo Pepe, ele falou lendária, sempre à frente do tempo e ampliando a longevidade da carreira dela e das que estão vindo. O M Mendonça 38 falou, porque ela é a maior, meus amores. Todas vieram depois que ela abriu a porta, então elas que fechem. Lacre, frá, abre o leque assim, ó. Abriu o leque, abriu o leque. Comentário da Ariel Sofia falou o seguinte: foi a partir do álbum Confessions que virei fã da Madonna. E o Lucas H versus H comentou: queremos encontro de fãs do podcast no domingo na Praia de Ipanema. Gente, eu prometi pra todo mundo que eu não vou encontrar ninguém no Rio de Janeiro, porque é possível marcar alguma coisa. Quem me encontrar, encontrou. Quem não encontrou, a gente se encontra em almas, porque vai ser a maior pista de dança. É isso. Estaremos num grande encontro de almas. É isso que eu disse pra todas as Eu só vou encontrar o Renan porque eu vou com ele. Isso, no Que a gente vai vocês junto pra fiquem não se junto. perder. E vocês fiquem juntos pra não se perder e não ser roubado, hein? Que eu não A vou gente tá lá. vai usar. Eu comprei aquelas cintas Doleira? que tem criança. Não, Cinta de criança. castidade. Ah, gente. perfeito, Que isso, é show da perfeito. Madonna, não pode? Perfeito. E aí, por último aqui, ó, 2 comentários. O Kleber, simplesmente Kleber, que não sou eu, falou: faça um episódio sobre a Joni Mitchell. E aí, o Marcos Paulo de Moraes falou American Life. E aí ele falou: apoie o Kleber, façam, por favor, um episódio sobre a Joni Mitchell. Vai rolar, um dia, Vamos Um fazer. dia. quando ela morrer. Que horror, Caralho, já tá não. matando a véia. É isso. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também pode acompanhar no meu site musicainstantanea.com.br. Mais do que um site, uma experiência de vida. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. E é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Inclusive, voltei a fazer algumas coisas no TikTok, tava TikTok, abandonado. né? Eu vi, Então, mas Não você consegui ignora fazer o seu nada lá. público. eu dei like, é difícil, eu não consigo. E eu não tô conseguindo nem ver as mensagens que você me manda. Eu tenho que ver vídeos seus e do Nick que estão lá. Eu Enfim, escrevi, gostaria de ser seu amigo, e você ignorou. eu dei um like. É assim que eu trato os fãs, eu já dei um like. Tá bom pra você? Enfim, além disso, vocês podem acompanhar a minha newsletter no Substack. É só procurar por Renan Guerra. E vocês leem meus textos no Screen EL. Essa semana deve sair texto também no Monkey Buzz, essas coisas todas, enfim. E vejam a gente tweetando e fazendo stories no Rio de Janeiro essa semana. Fale por você, que eu não vou andar com o celular, não. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente nas suas plataformas de streaming favorita, avalie, compartilhe com seus amigos. E se puder, seja um de nossos queridíssimos apoiadores que participam sempre ao vivo aqui. Tem acesso ao nosso grupo fechado para os apoiadores. Mas estão aqui, ó, toda segunda-feira à noite conversando com a gente, como Jefferson Kozenieski, Gabriel Benevides, Maria Lua, que sugeriu a pauta do Boiler Room, Miriam Marinho, Henrique Rodrigues, Regis Valença, Leonel Moura, Pedro Coelho, Valmor Viana, André Matos, que fez o Mocotó. Por que você fala André Matos fez o Mocotó? Por causa do André Marques. É, mas ele é Matos. André Matos é o cantor Mas o de problema metal. é meu, eu falo do que eu quiser. Você não pode me falar manda que em ele mim. cantou a abertura do Cavaleiro do Zodíaco. É. Pedro Coelho, e é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua... Miriam Marinho também tá aqui, ó. Muita gente, muito obrigado, ó. Fez Isso. parte do Angra. Cantou a Muito versão obrigado pela- que o pessoal gosta de… Muito obrigado Muito pela baixo. sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.